Olá, seja muito bem-vindo ao GranCast, o programa de podcast do Gran Curso Online. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, logo após o episódio, sobe para o Deezer, para o Spotify e tudo mais. É um programa que nós conversamos com algum profissional do mundo dos concursos públicos para passar a sua trajetória, muitas dicas também das disciplinas que leciona, se for o caso, também sobre a carreira, sobre o órgão que trabalha, e a gente passa aqui muitas informações legais para você. A ideia mesmo é um bate-papo aqui com algum profissional. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com Léo Murga. Léozão. Fala, meu irmão. Beleza, o homem Alexandre? Da discursiva. Vamos conversar. Em discursiva você se garante. Então vamos conversar aqui bastante de dicas de discursiva. Você, lendo aqui seu currículo, né? Auditor de controle externo do TCDF, professor de discursiva do GRAN, formado em administração, aprovado para administrador do Ministério da Integração Nacional em segundo lugar, técnico de nível superior do Ministério Planejamento e Gestão em segundo lugar, analista administrativo da ANS, Agência Nacional de Saúde, né? Em quinto lugar, rapaz, é bom de serviço, hein? Administrador da Infraero em oitavo, já tá ruim em oitavo, ixi, mandou mal demais. Analista legislativo do Senado Federal, analista de judiciário do CNJ, analista de ciência e tecnologia da CAPES, Ministério da Educação, dentre outros. Um bom número de aprovações aí, e você tá lá como auditor do TCDF. Vamos conversar bastante aí. Vamos lá. Léo, olha só, aqui o ritmo é o seguinte. Primeiro a gente faz a sessão fofoca, concurseiro um bicho fofoqueiro. Bora. A gente vai mais falar um pouco aí sobre a tua vida e tal. Beleza. Depois sua trajetória de concursos e também sobre o seu trabalho e muitas dicas aí sobre prova discursiva, que é a sua especialidade aqui, com muito sucesso aqui no GRAN. Vamos pra cima. De onde você é, Léo? Conta a tua origem aí. Cara, minha origem é a seguinte, eu nasci em Brasília, mas eu fui criado no Rio de Janeiro porque meus pais, minha família inteira é carioca. Então eu morei aqui em Brasília até uns 7, 8 anos, até que meus pais se separaram. Meu pai ficou em Brasília, minha mãe me levou para o Rio de Janeiro, então eu considero que eu fui criado de fato no Rio, porque a época que eu estava aqui antes, eu tenho lembranças boas de brincadeiras com meu pai, da vida aquela de criança que a gente tem, mas meus anos formadores mesmo foram no Rio de Janeiro. E você ficou lá até um belo dia trabalhar... Assumiu o cargo aqui em Brasília. Foi mais ou menos o seguinte, né? Eu fiz o colégio lá, eu fiz a faculdade lá, né? E como uma criança, né? Teimosa, né? Porque Você fez administração. Também foi uma teimosia minha nesse sentido, mas como uma boa criança teimosa, né? Eu decidi que ia fazer administração e decidi que ia para a iniciativa privada, contrariando meu pai e a minha mãe, que são servidores. Eles são de onde? Eles são servidores do judiciário, meu pai é analista judiciário, minha mãe é técnica judiciária, né? Meu pai é do STJ, a minha mãe é do TST, então, contrariando, né, a escrita, eu resolvi, né, passar alguns anos sofrendo ali na iniciativa privada. São aposentados? Hoje são. Hoje eles são aposentados. Hoje são. E aí você foi, estudou no Rio, você era escola particular, pública, era bom aluno, mal? Então, eu estudei em escola particular, né? Morava onde no Rio? Eu morava em Ipanema, Rio de Janeiro. Morava bem. Morava bem, sim. Morava bem, mas não era um aluno incrível, não, eu era um aluno bem relapso, né? Eu tentava me garantir na minha inteligência, na minha capacidade de decorar o que eu estava ouvindo para estudar, e isso veio cobrar um preço muito grande de mim no meu processo de estudo para concurso, né? Porque eu acabei, de fato, fazendo tanto o colégio quanto a faculdade dessa maneira. Hoje, olhando para trás, eu tenho um certo arrependimento que eu poderia ter cortado talvez ali algum tempo do meu estudo para concurso por não ter sido o aluno que eu poderia ser, né, no colégio e na faculdade. Mas, enfim, acabei eventualmente me formando e fui para a iniciativa privada trabalhar numa multinacional. E ficou quanto tempo? Fiquei por volta de 4 anos. Sempre no Rio, não? Sempre no Rio de Janeiro. Sempre lá no Rio de Janeiro, trabalhando depois de formado? Depois de formado, trabalhando na parte financeira dessa empresa. E era aquela relação total full stress ou era mais normal? 8 horas por dia? Era muita relação, porque eu trabalhava com a operação dos Estados Unidos e do Canadá. Então, acontecia... Você fala inglês fluente? Falo. Tá. Então, o que acontecia era o seguinte, eu não tinha os feriados brasileiros, nunca. Então, eu trabalhava muito, não tinha feriado nenhum daqui, eu tinha os feriados de lá, e quando acontece os feriados de lá, tá todo mundo aqui trabalhando, né? Então, não serviam para absolutamente nada. Né? Não serviam para absolutamente nada. Então, eu trabalhava muitas horas no dia, eu fazia hora extra todo dia, né? Literalmente todo dia. Eu tinha um banco de horas gigantesco, assim, uma coisa que era impossível de ser tirada. Inclusive, esse banco de horas, eu acabei saindo dessa empresa e para eles me pagarem essas horas, eu saí, né, meses antes, né, porque tinha hora demais para pagar, não tinha meses de horas acumuladas ali para poder fazer esse processo de estudo. Então era relação
Inclusive no Ano Novo, cara. Assim, a gente tava lá, 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo, a gente sentava no computador. Quando você saiu para estudar ou você saiu para assumir um cargo? Eu saí para estudar. Tinha nem tempo direito para estudar, né? Não. Onde eu estava era impossível estudar. Era trabalho o dia inteiro, todo dia, como eu falei, com hora extra, né? Eu até tinha a sorte de morar perto do trabalho, né? Meu trabalho era em Botafogo, eu morava em Botafogo já nessa época, né? Então eu conseguia, né, chegar em pouco tempo, porque o Rio de Janeiro tem essa questão de trânsito, né, muito forte, mas eu não tinha esse problema. Então, assim, eram, sei lá, 12, 13, 14 horas de trabalho por dia e, né, final de semana eu estava completamente morto para fazer qualquer coisa. E por que você resolveu sair? Cara, eu percebi que... Aí o sangue dos teus pais ferveu? Não, em você? Não sei se o sangue ferveu, eu não sei exatamente, assim, meu pai ficou evidentemente muito feliz, né, minha mãe nem tanto, porque ela viu que teria a possibilidade de eu sair do Rio, como acabou acontecendo. Meu pai ficou muito feliz, porque era uma coisa que ele sempre quis, então para ele tava... E a chance de vir para Brasília é grande, que sim, muita coisa concentra aqui. Exatamente, então assim, para ele foi muito bom. Só que eu vislumbrei ali na iniciativa privada que eu não teria controle sobre a minha carreira. Então eu falei assim, cara, não é algo que eu queira. E teve uma outra coisa que aconteceu também, que era o seguinte, eu cheguei no ponto da minha carreira nessa empresa que se eu quisesse evoluir, eu ia ter que começar a pensar seriamente em ir para o exterior. E eu nunca tive essa vontade, né? Talvez aí contra um certo dito popular, uma certa vontade média das pessoas, ou um certo sonho, muita gente gostaria de ter essa possibilidade. Eu já não tinha esse interesse. Então, vislumbrando que para poder crescer na carreira eu precisaria ir para fora, eu falei, não, vou estudar para concurso. E foi a menor decisão que eu tomei. Você guardou um dinheiro para isso? Guardei um dinheiro, não era exatamente para isso, era o dinheiro que eu guardava normalmente, mas ele acabou sendo ali meu colchão de sustento para poder estudar. Aí você ficou morando com sua mãe estudando? Eu vim para Brasília, né, eu acabei saindo do Rio, eu morava sozinho lá. Que ano era isso, mais ou menos? Cara, isso era 2010. Tá, era mais... Já tinha via satélite, mas o maior número mesmo de cursos eram presenciais e Brasília era um bom lugar para isso. Exatamente. Brasília e Rio, né? A gente tinha exatamente esse curso de satélite, né? Ou seja, um professor dando aula numa sala. LFG, isso. Exatamente. Era transmitido para outros lugares e tal. Eu nem sabia que isso existia, na verdade, né? Para mim ainda era questão de apostila. Eu não sabia muito bem como é que era feita, né? A tecnologia de concurso da época, para mim, era um negócio ainda bem, bem manual, né? Eu não sabia nada. Eu sabia que eu queria estudar para concurso. E acabei, assim, pedindo demissão um dia da IBM. No dia seguinte já comecei a ver o que eu precisaria fazer para poder me mudar para Brasília. Vim para Brasília, vim para casa do meu pai depois, né, de morar um tempo com ele. Passei a morar sozinho, né, porque eu já estava morando sozinho lá, então assim, fica difícil essa readaptação, né, eu já era burro velho, né, então assim, comecei a morar sozinho aqui em Brasília e estudando. E você resolveu primeiro estudar para cargos de administrador ou você mirou o quê? Cara, eu comecei a vida de estudante mais perdido que azeitona em boca de banguela, né? Ou seja, eu não sabia nada, não sabia para onde estudar, o que tinha de cargo, o que não tinha. E aí eu comecei a tentar dar uma pesquisada na estrutura da administração pública, achei a ABIN foi um lugar que me interessou bastante, só que o concurso da ABIN, que eu gostaria, ele nunca veio, sabe, Alexandre? Quando eu estava estudando, teve um concurso para a ABIN, sim, mas era um concurso para a área meio, que é o chamado Oficial Técnico de Inteligência. E aí esse foi o primeiro concurso que eu me foquei, mas o Oficial de Inteligência, né, que é o agente secreto, né, enfim, esse aí nunca veio enquanto eu estava, de fato, aí, estudando até passar no Tribunal de Contas. Então, nunca consegui ter essa vontade atendida. Mas, de fato, eu comecei a estudar para esse concurso da ABIN. Depois que eu estudei para a ABIN, eu pensei o seguinte, falei, olha, o que eu gostaria que não seja a ABIN, já que ela não vai abrir? Porque a gente vai acompanhando as notícias, até pelo próprio GRAN, né, e por aí vai. E aí eu falei o seguinte, olha, já que não tem a ABIN, que é a única coisa que me interessa no executivo, vou sair fora do executivo. Aí eu pensei, será que eu quero ir para o judiciário? Não. Por quê? Porque meus pais trabalham no judiciário, né? E aquele negócio, né? Você acaba ouvindo dentro de casa, pô, né? Não tá legal aqui, acolá. O judiciário, tirando o cargo de técnico, né? Que é nível médio ou nível superior, se for federal, essa confusão toda que teve, né? O resto, assim, é muito pra galera do direito, né? Se você pede analista em diante, é direito. Exatamente. E a minha mãe é técnica, né? Então, assim, eu sempre escutei ali ela falando que o trabalho era muito maçante, alguma coisa nesse sentido. E, Alexandre, de fato, não estou diminuindo o cargo de técnico aqui de modo nenhum, né? Minha mãe,
me sustentou com esse cargo, né? Então, assim, isso é absolutamente importante, mas ao longo da vida eu vim escutando, né, sobre o que fazia o cargo e isso não me interessava. Aí eu falei assim, cara, já que não quero ir para o judiciário, não quero ficar no executivo, o que me sobra? Sobra o legislativo. Eu nem conhecia o Tribunal de Contas ainda. Aí eu fui examinar o legislativo e falei assim, cara, nada do legislativo me interessa. Falei, então lascou. Porque assim, se eu não quero... quando você pensa em legislativo, mas você está em Brasília e tal, você tem concurso. Ou para a Câmara ou para o Senado. Ou Assembleia Legislativa. Câmara e Senado é concurso a cada 10 anos. Exatamente. Que teve até nos últimos anos, aí teve já meio recente. Então, tinha muitos anos para ter outro. Então, dá desanimada, né? Sim, além dessa questão da desanimada, eu tive muita dificuldade, Alexandre, em descobrir um trabalho que eu gostaria de fazer, sabe? E aí, o que acontece? Eu fui falando, poxa, não tem um trabalho no executivo que me interesse. Talvez até por uma falta de conhecimento mesmo, porque depois eu fui achar, né, cargos bem bacanas. Mas eu já tinha entrado no Tribunal de Contas e já era. Agora, eu falei, no judiciário eu não quero ser administrativo puro e simples. Eu gostaria de trabalhar com a área fim. Então no judiciário para mim não dava. Aí beleza, vamos no legislativo. Quero trabalhar com o legislativo? Não quero. Falar, cara, então, quer saber? Vou correr atrás de salário. E aí esse foi o meu caminho. Eu falei, vou correr atrás de salário. Então comecei. A única diferença minha para você é que no primeiro dia eu já tive essa decisão. Onde tem salário? Não tive assim, eu quero atrás do salário bom. Eu demorei um pouquinho para tomar essa decisão, mas não foi muito não. Aí depois da ABIN eu comecei a estudar para o Senado, estudar para a Câmara, porque eu fiz esses concursos, né, os anteriores, né? E aí, né, dado que eu acabei passando no Senado, mas fiquei um pouco longe de ser chamado, né? Então isso foi um processo aí bem dolorido, né, de você ficar ali como excedente e tal, e depois fiz a Câmara, que foi a pior prova na vida que eu fiz, uma prova assim que você se destrói sozinho, né, foi o que eu fiz naquela prova, e de fato eu falei, poxa, e agora, né, Senado e Câmara já era, Câmara Legislativa do DF não tem nem sinal, Executivo eu não quero, Judiciário e Ministério Público eu não quero, o que eu vou fazer? Aí eu conheci os Tribunais de Contas, e logo depois eu fiz o primeiro concurso para o TCU, bati na trave, TCDF saiu uma semana depois da prova do TCU, passei. Tu entrou na área geral lá. É porque só tem um cargo, né? Tudo geral ou é dividido em áreas? Então, a estrutura do TCDF, ela mudou de nome, né? Então, o que acontece? Quando eu fiz concurso, a gente teve três concursos. A gente teve concurso para auditor, que seria o auditor, de fato, que trabalha com a área finalística do tribunal, que é o meu cargo. A gente teve o cargo de analista, que chamava, à época, analista de administração pública, e tinha um técnico. Esses foram os cargos que abriram na época dos concursos. Aí, atualmente, teve uma mudança na nomenclatura e o pessoal que era analista teve o cargo mudado para auditor, mas eles continuam sendo área meio, e o técnico teve o nome do cargo mudado para analista, mas eles continuam sendo área meio. Nível médio. Nível superior. O técnico também? Sim, ele mudou. Todos os três, nível superior. Só que a maior remuneração, o fim, é o auditor de controle externo. A tabela do analista e do auditor sempre foram iguais, né, lá dentro. Então, eles mudaram o nome, então agora você tem um auditor área meio e um auditor área fim lá, que são tabelas iguais. Mesma remuneração, tudo igual. Mesma remuneração. Você entrou em que ano no TCDF? Eu entrei em 2014. Quanto tempo você estudou, juntando esse tempo aí todo, para todos esses concursos? Olha, eu estudei durante 3 anos e meio, salvo engano. 3 e meio? 3 meses. É que tu falando assim, pareceu, o cara passou em 6 meses. Não. Foram 3 anos e meio, assim, porque o que acontece? Eu estudei primeiro para a ABIN, demorou um tempo para abrir esse concurso de área meio da ABIN, aí depois demorou um tempo, né, para abrir o concurso do Senado, então eu fiquei muito focado ali nesse concurso. Eu considero hoje um equívoco, eu devia ter feito outras provas, né, ou seja, eu até cheguei a fazer, até fiz a Infraero, passei, né, mas enfim, eu devia ter feito mais provas na minha avaliação nesse processo de estudo para o Senado. Então, o Senado me tomou um tempo grande, depois eu encaixei na Câmara e depois o TCU. Então, assim, eu poderia ter feito mais provas, de fato, ao longo da minha trajetória. Embora, como você tenha lido aí, eu tive algumas aprovações, né, eu avalio que eu poderia ter feito mais provas, mais cargos, né, talvez até ter pego alguma aprovação que hoje me deixaria até, talvez, quem sabe, né, pelo menos pelo trabalho, mais satisfeito do que eu estou, mas, importante, eu estou bastante satisfeito do tribunal. O TCDF é um órgão... Porque aqui o pessoal pensa muito em TCU, né? Só que o TCDF também é um cargo muito bom, cara. É um órgão excelente, você trabalhar, auditor e tudo mais. Não perde, assim, não é... É um órgão de excelência, realmente, né? Não há dúvida. E teve até concurso... Teve recentemente, não teve? Acho que em 2025 mesmo teve concurso. Ou eu tô confundindo? O TCDF? Tiveram alguns concursos recentemente, né? Teve 2024, teve 2022 e teve um que estava acontecendo durante a pandemia que ficou travado. Então a gente teve aí alguns concursos.
sim. Então é um órgão excelente, assim, eu adoro trabalhar lá. Quem a gente estava conversando aqui antes de começar, de fato, o podcast aqui, eu entrei na mesma área que eu estou hoje, né? Eu nunca quis mudar de área lá no tribunal, então assim, eu gosto bastante. Quais são as áreas que você pode trabalhar no TCDF? O pessoal tem uma ideia que eu acredito seja bem espelhado com os TCEs que tem por aí. Não, é de fato bem espelhado, então assim, vamos tentar resumir a coisa para ficar mais fácil para a galera entender. Você tem processos de contas dentro da Corte de Contas, então você trabalha com os processos de contas anuais, que são as prestações de contas dos jurisdicionados, né, da administração direta e indireta. Você tem as tomadas de contas especiais, que é o tribunal tentando recuperar um eventual prejuízo que é dado no erário, e você tem, por outro lado, os processos fiscalizatórios. Então você pode trabalhar com as contas ou em processos fiscalizatórios ou, eventualmente, em núcleos dentro do tribunal que são de suporte para processos fiscalizatórios e ou para contas. É porque o Tribunal de Contas, o pessoal tem que entender o seguinte, tem área de controle e área de gestão. Grosso modo, você tem a área de controle e a área fiscal. O pessoal vê, às vezes, auditor fiscal, sim. Confunde muito, né? Sim. Grosso modo, assim, para quem está começando. Sim. Os órgãos de controle, os auditores tribunais de contas, que tem o TCU, tem os 26 estados e o DF, e 5 municípios, se não me engano, Rio, São Paulo, mais uns 3, acho que no Nordeste, Bahia, tem TCM também, né? Sim. Quando você pensa em Tribunal de Contas, você está fiscalizando o governo. Quando você pensa em auditor fiscal de tributos, você está fiscalizando empresa. Sim. Empresa e pessoa física, mas quase tudo o foco é maior em empresa. Só para o pessoal ter essa ideia, assim. Perfeito. Então, o TCDF fiscaliza as contas do governo do DF. É isso. O recurso distrital. E como que um corre atrás do dinheiro entrando e o outro corre atrás do dinheiro que está saindo. Exato. Um olha a receita, o outro olha a despesa. Só para o pessoal entender bem a diferença aí de um para o outro. Os tribunais de contas, eles focam muito mais numa área mais de direito administrativo, de licitações, de análise de contas. Exatamente. Enquanto que um auditor fiscal tributário está correndo atrás de tributos. Sim. De arrecadação, Sim, dos impostos. Exatamente. Vamos lá, cara. Voltando aqui ainda. Certo. Quando você estudava, você falou que cometeu alguns pecados aqui e ali. Vários. Todos. Hoje, você diria assim, pessoal, quais dicas de estudo assim, que você daria para o pessoal assim, hoje em dia? Em termos de estudo, de organização, você tem alguma coisa assim? Cara, eu acho que a primeira coisa é a pessoa fazer o processo de conhecimento da estrutura da administração pública. Por exemplo, tem um arquivo que eu acho que é muito interessante, que é divulgado pelo governo, ele já é divulgado há muitos anos, que ele mostra todos os cargos da estrutura do Executivo Federal. Mostra os cargos, aonde eles estão alocados, as remunerações. Então, esse arquivo, que é um arquivo que eu não sei quantas páginas ele tem, ele vai aumentando. Pra caramba. Ele tem umas 500 páginas por baixo. Então, ele é um arquivo bacana para você começar a entender a estrutura da administração. Quer um resumo dele? Pega o edital, que é grande pra caramba, do CNU1 e do CNU2. Tá quase tudo ali, no meio do balaio de gato do edital ali. Pois é. Então, assim, eu acho que é importante você começar conhecendo a estrutura da administração pública, não apenas do executivo, mas, né, ou seja, saber o que acontece na esfera estadual, municipal, conhecer esses órgãos aí que são autônomos, né, ou seja, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, né, entender o processo, o Poder Legislativo, perdão. Enfim, você entender a administração pública para você saber para onde você quer ir. Né? Ou seja, eu talvez tivesse cortado um tempo do meu estudo se eu tivesse mais clareza do que eu gostaria. Né? Então, assim, isso para mim foi algo que demorou um tempo até eu entrar, como eu falei mais cedo, né, na questão de, poxa, já que não tem nenhum cargo que a priori me interesse, né, até por falta de conhecimento, como eu te falei, eu vou correr atrás de uma remuneração legal. E acabei, né, sendo feliz de cair no Tribunal de Contas, porque eu gosto do trabalho de lá. Mas isso poderia não ter acontecido. Então, acho que é importante, de saída, a pessoa entender a administração, saber o caminho que ela vai perseguir. No momento que ela descobre, dentro da estrutura da administração, o que ela quer, ela tem que ver aonde esse cargo, pelo menos na minha opinião, ele está inserido nesses grandes grupos de estudo. É a área de controle? É a área, né, de fisco, a área tributária, a área fiscal, vamos colocar assim? É uma área administrativa? Inclusive, há até, né, Alexandre, uma questão que eu acho que é muito interessante, que é uma dúvida que acontece no pessoal, por exemplo, existe área tribunais? Uma coisa que eu sempre... O Vandré, que é o coordenador de tribunais, ele fala, ele não gosta dessa coisa, assim, acho que é o Vandré, que não gosta, fala, eu estudo
tribunais. Eu falo, tribunais não é uma área. Pô, Tribunal é um órgão, né? Ou seja, então assim, aquele negócio. Dentro do tribunal, você tem, né, por exemplo, o meu pai, que é um analista judiciário da área administrativa. Não precisa ser formado em direito. Você tem um analista judiciário da área judiciária. Esse precisa ser formado em direito. Que é o mais normal que a galera pensa. Né? Exatamente. Porque é meio que um degrau para depois ir para cima. Pois é, mas você tem psicólogo, você tem contador, você tem, né, uma série de diferentes áreas ali que são todos analistas judiciários na prática. E o Senado, a Câmara, funcionam da mesma maneira. Então, acho que é importante a pessoa ter clareza de para onde ela está indo. Então, às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que tem uma formação que tem uma certa reserva de vaga no serviço público. Não, contador. Contador tem uma reserva de vaga legal. Então você tem o analista legislativo, contador. O analista judiciário, contador. Você tem o analista do ministério, contador. É TI pra caramba. TI, cada vez mais TI, né? Virou festa. Na minha época, a reserva de vaga era, primeiro lugar, né, direito. Não dá para questionar muito isso por conta disparado. Por conta das carreiras, né, típicas de Estado que são bem superiores às outras. E também, né, reserva de vaga para os tribunais, Ministério Público e por aí vai. Aí depois era contabilidade. Só que isso veio mudando ao longo do tempo. Na minha humilde opinião, hoje a segunda formação que te coloca numa situação boa é TI, sem sombra de dúvida. E contabilidade, pensando até nas nossas áreas, fiscal e controle, serve para tudo, né? Sim. Contabilidade, além de ajudar no estudo. Sim. Claro, pode ser o melhor aluno da USP, sei lá de onde for, da UNB de contabilidade, vai pegar uma prova de contabilidade e vai se ferrar. Mas ele vai ter uma facilidade de começar o estudo para contabilidade, que é uma matéria temida, bem adiante dos demais, né? Isso é para qualquer cargo fiscal, de controle, contador, tá ali também no meio. Né? Quase que um direito também. Eu falo que é uma carta super trunfo. Sim. Você ser formado em direito, em contabilidade, no mundo dos concursos, é um super trunfo que você tem na mão. A administração, que é a sua formação, também dá para. Quase não tem muito pro cargo de administrador, né? Com tão bons cargos como pode ter o de direito, mas é meio que um super trunfo também, né? Você consegue fazer muitos concursos com diploma de administração. Consegue, assim, para mim... Que eu chamava de adistração. Adistração. Eu tinha um professor que chamava adistração, biblioteca, e falava outra palavra aí, enfim, que eu achava engraçado na hora que ele estava dando aula pra gente, professor de contabilidade, inclusive. Então, assim, de fato, cara, eu acho que a administração é um curso bom para concurso público, porém, para mim, é uma coisa específica minha, ele me atrapalhou mais do que ele me ajudou. Por que você acha isso? Porque a cobrança de administração geral e pública nos concursos públicos é uma cobrança de questões muito simples sobre administração. Então, você na faculdade, se for uma boa faculdade, você está vendo elementos muito mais avançados do que são cobrados. Então, cara, é o festival de ver pelo em ovo. Você fica procurando uma exceção que acha que aquele item está errado, quando na verdade ele está certo. Exatamente. Então, mas isso acontece com muitas formações, né, cara? Acho que até um cara que é formado em direito, o cara estuda, sei lá, para juiz. Aí ele vai fazer uma prova de constitucional para fiscal, para outra coisa assim, ele fica procurando pelo em ovo. Enquanto, na verdade, a coisa está mais menos aprofundada. Né? Exatamente. Tanto é que, para o Senado especificamente, cara, eu fiz o concurso de analista legislativo para processo legislativo. Eu quis fugir da área administrativa. Eu não vou fazer mais, porque está me atrapalhando de verdade. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de passar num AJAA, num TJAA. Se você me perguntar hoje, eu digo para você com muita tranquilidade, o pessoal nem acredita quando eu falo isso, acho que eu tô de sacanagem de alguma maneira, mas não é. Eu me considero incapaz de passar num cargo administrativo geral. AJAA, TJAA, o próprio analista legislativo da área administrativa, esses cargos para mim são os cargos mais difíceis de serem aprovados. O próprio técnico, né, do TCU, que está acontecendo no concurso aqui enquanto a gente conversa, né? Enfim, são cargos que eu acho muito difíceis de você conseguir aprovação, justamente porque eu vou ver pelo em ovo em tudo de administração e minha nota vai lá embaixo. Como que você começou a dar aula, Fábio? Cara, então, o processo de dar aula foi engraçado, porque eu estudei numa biblioteca aqui em Brasília, a biblioteca da Legião da Boa Vontade, que não é exatamente uma biblioteca, é uma ala dos estudantes, e eu acabei, né, estando muito tempo lá, e eu acabei ficando amigo de muitas pessoas que estavam estudando por lá, né? Assim, eu ia todo dia, né? Eu tinha também uma característica que o povo achava engraçado, que era eu sentar sempre no mesmo lugar, né? Tanto que o pessoal falava, esse aqui é o psicopata da biblioteca porque sempre senta no mesmo lugar. Eu falei, mas ninguém me perguntou por quê, né? Era só porque eu sentia calor, que a janela estava atrás de mim, mas tudo bem. Então, assim, eu acabei ficando amigo de uma galera lá, e tem algumas matérias que eu tenho uma certa facilidade. Como, por exemplo, AFO do Anderson, como, por exemplo, Economia, que cai para Tribunal de Contas. Então, eu comecei a
gerar um embrião ali de dar aula exatamente no restaurante da LBV. O nome já diz, né? Quando você era um cara de boa vontade, tava lá. Um cara de boa vontade, na legião de boa vontade. Então, assim, no momento que eu ia lanchar, a galera começava a me perguntar e de repente estava dando aula. Mas parar em curso, como que foi isso? Cara, parar em curso foi uma coisa engraçada, porque o que ocorre? Eu sempre tive a oportunidade de ler muito, meus pais também, né, sempre me estimularam a isso, né, e eu tenho uma certa facilidade, né, com língua. Então, assim, tanto, né, com português quanto com inglês eu tenho uma certa facilidade. E a minha mãe, desde muito cedo, cara, ela falou uma coisa para mim que colou na minha mente. Ela falava o seguinte: olha, a forma como você se comunica é o seu cartão de visita. Então você tem que sempre cuidar disso. Isso ficou na minha cabeça, porque minha mãe deu aula. Ela foi normalista, né? Ou seja, hoje em dia já não existe mais isso, mas ela foi normalista, né? Que era a forma eu ainda peguei isso quando era criança. Você ainda pegou o normalista, né? Quando você ia para o ensino médio, ou você fazia o científico, que era o ensino médio como a gente conhece, ou você ia para o normal, que era para a galera que queria ser professor. Exato. E grosso modo, uma baita de um monte de mulher ia para normal para dar aula. Exatamente assim, inclusive, né, que meus pais se conheceram, né? Foi minha mãe, minha tia viraram amigas, aí minha tia apresentou meu pai, enfim. Cá estou eu, sabe? Então, ela me passou isso com muita clareza, né? Ou seja, foi algo que colou na minha mente. E aí surgiu uma oportunidade num curso aqui em Brasília, presencial, não era o GRAM. Esse curso já tinha expulsado alguns professores de discursiva da turma para a ABIN. Ou seja, eu fui... Isso você estava no TCDF. Eu já estava no TCDF. Eu fui me completar para a ABIN dando aula, né? Porque o que ocorre? Esse curso já tinha expulsado alguns professores, né? Os alunos estavam ali muito raivosos. O famoso abaixo-assinado. Fizeram abaixo-assinado para expulsar os professores antes de mim, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei sabendo que já estava acontecendo isso nesse curso especificamente e resolvi mandar meu currículo e falar para eles o seguinte: olha, eu tenho um estudo grande de legislação da ABIN, eu ainda lembro de muita coisa, eu consigo trabalhar discursiva com eles falando a mesma língua que é a língua lá da legislação de inteligência, né? Já li alguns livros sobre o trabalho de inteligência, eu consigo conversar na língua deles. E foi muito bom. E aí nesse processo tinha uma pessoa que trabalhava no GRAM, viu minha aula, gostou, me trouxe para cá e cá estou eu. Tu entrou quando aqui? Cara, eu entrei aqui em 2018, 2019. Faz tempo. Faz. E sempre com discursivo? Sempre com discursivo. Tá. Então vamos começar a conversar aqui sobre prova discursiva. Primeiro, uma pessoa que nunca teve muita tradição de ler e tudo mais, acredito eu que vai ter mais dificuldade para discursiva do que uma pessoa que é mais letrada, digamos, né? Possivelmente. Não só na ortografia, como no desenvolvimento mesmo das frases e tal. Sim. Uma pessoa que tem uma base fraca de leitura, o que você indicaria para ela de como começar a aprender a fazer uma prova discursiva? Olha, Alexandre, diferente de uma matéria tributária, administrativa, constitucional, discursiva é uma habilidade. Então, assim, você precisa saber a técnica, a teoria da discursiva, mas você tem que botar a mão na massa, e isso é absolutamente fundamental. Uma coisa que eu vejo bastante, até converso com meus alunos, porque a gente tem aqui as salas particulares no GRAM, né, então eu converso muito com eles, é que nós, professores aqui, somos avaliados, né, pelas aulas que a gente dá. Então, assim, eu não sei quem me avaliou, né, eu não sei, né, o nome das pessoas que estão me avaliando, e é o correto, mas eu sei a nota de avaliação e eu sei quando eles me avaliaram. Então, uma coisa que acontece direto comigo, por exemplo, está acontecendo agora, que é véspera de prova do TCU, das pessoas começarem a assistir o meu curso faltando horas para a prova. Então, eu sempre digo o seguinte: comece a assistir o curso de discursiva com uma certa antecedência e comece a praticar. Ainda que você pratique a discursiva com um material do lado, você tem que, né, tirar essa teia de aranha aí do que as pessoas provavelmente só escreveram no colégio ou na faculdade, porque o que acontece muito é de você ter uma pessoa que tem, né, esse lapso de tempo entre quando ela escrevia. Tem a questão também, né, da digitalização, então as pessoas são muito acostumadas a digitar e perderam o hábito de escrever manualmente, então assim, precisa, né, ter esse tipo de trabalho. E uma outra coisa que eu costumo Entendeu ou não? Não. Vai lá, continua. Sim, entendi. Agora eu entendi. Então, assim, uma coisa que eu costumo
conversar muito com os alunos é justamente para você, talvez, quem sabe, desenvolver um hábito de leitura recreativo. Ler o que quiser ler. 50 tons de cinza, pronto. Harry Potter. Tá valendo, porque assim, aquele negócio, cara, quando você começa a ler, você não consegue criar aqueles cenários todos na sua mente, né? Então demora um tempo para você sair daquele processo de, nossa, que saco, eu estou só lendo, para você começar a entrar como se fosse um filme mesmo, né? Uhum. Então assim, eu acho que esse processo ele é importante, a leitura recreativa ajuda bastante e melhora o vocabulário, melhora as construções da pessoa, isso aí é absolutamente natural. Eu tenho uma posição meio, eu sei que os professores de português raiz vão me xingar, eu acho que um dos grandes culpados do Brasil ser um país com tão pouca leitura são os livros que a gente lê na escola. Você dá para a criança ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, Triste Filho de Policarpo Quaresma, Iracema. Sim. Livros que não tem nada a ver. Difíceis pra caramba, para um linguajar que tem nada a ver. Eu acredito que se falasse para as crianças, esse ano a gente vai ler, sei lá, Harry Potter. Alguma coisa assim, vamos ler, pega um livro e leia. Sua missão agora é pegar um livro e ler. Aí cada um escolhe que lê e tal. Eu acredito que desenvolveria um hábito melhor de leitura. Concordo totalmente com você. Inclusive, você destravou uma memória aqui, me mandaram ler no colégio Crime e Castigo. Não, primeiro é um livro grande e pesado. Dostoiévski, né? Exatamente. Pesado. Não. Aí, beleza, né? Aí eu tinha que não apenas ler o livro, como fazer uma apresentação sobre o livro, né? Então, assim, né? Como todo mundo sabe, né? Isso dá um trauma. Não, e você, cara, é do Rio, você sabe disso, né? A vírgula para carioca é porra. Sim, sim. Então, assim, eu tenho memória, né, vívida disso, né? Você destravou isso, mas as memórias são bem vívidas. Eu falando, o Raskolnikov, só que o Raskolnikov não fazia nada, porque eu não entendia nada do que ele estava fazendo. Então, assim, era um negócio que é, de fato, né, traumatizante ali para as crianças, né? Eu acho que poderiam ser livros mais simples. Cara, e tem muito livro legal pra ler, que é mais simples, mais fácil de ler. Começa a ler o Harry Potter, alguma coisa assim, sabe? Eu fui ler mais quando eu tinha ali meus 11 anos. Eu tenho um primo que é 2 anos mais velho do que eu, e que a gente meio que batia a competição de quem lia livro mais daquela coleção Vagalume. Que tinha o Casa Borboleta Tíria, Aventuras de Xisto, um monte de livro lá. Escarvelo do Diabo, Esférion, por aí vai. E a gente ficava lendo, minha mãe comprava em sebo, né, aquela coleção. Até hoje foi em sebo, tem um monte daqueles livros, não de livrinho assim. Aquilo ali que me despertou vontade de ler. E eu sempre li muito. E isso me ajudou muito, cara. Me ajudou muito na vida. Ajuda. Eu lembro que eu tinha uma coleção de livros do Júlio Verne para crianças. 20 mil léguas submarinos, que é legal pra caramba. Né? Enfim, todos aqueles livros, né, que ele vai para o espaço, enfim. Então, todos aqueles livros eram muito legais e muito interessantes. E era bom para você atiçar a tua curiosidade, né? Então, mas voltando para a vida do concurseiro, a dica que você dá é que eu sempre falei também. Falei, galera, momento de lazer, alguma coisa assim, se você vai enfrentar prova excursiva, se é uma pessoa não muito habituada a ler, pega um livro para ler. Concordo. E descanso. Pega um livro para ler. Que livro? Um livro. Para de ler postzinho do Instagram, tudo escrito errado, que não tem início, meio e fim, não serve para nada. Começa a ler alguma coisa útil. Pega um livro e lê. Eu inclusive, eu sou muito... Vai num sebo, pega um livro usado, não tem dinheiro. Fala, não, pelo amor de Deus, cara, no sebo é R$10. Vai lá e compra um livro e lê. Você pode baixar livro, né? Você pode baixar. Também, aos montes, Então, inclusive assim, muitos livros liberados também para ler. Sim, sem dúvida. E assim, eu sou, né, razoavelmente crítico de rede social quando a pessoa está estudando para concurso, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um uso muito parcimonioso de rede social, porque... Muito limitado, que você acaba entrando naquele mundo ali e não sai, né? Então, assim, talvez seja mais útil você fazer a leitura de um livro para você poder melhorar o seu vocabulário, suas construções, enfim, e conseguir ajudar no estudo, que esse realmente resolve a vida. Já dei essa conversa com o Rodrigo Lima, auditor TCU também, ele falou, mas você tá... também você não faz isso, você não tem tempo e tal. Eu falei, Rodrigo, olha só, cara, eu nunca dou desculpa de tempo. Que pra mim tempo é prioridade. Essa coisa, eu não malho porque eu não tenho tempo. Não, cara, eu não malho porque eu tô vendo série, porque eu tô fazendo alguma coisa que eu podia estar malhando naquele horário, entendeu? Estudo. Claro que, todo mundo tem, às vezes, igual você falou, tinha um trabalho pesado pra caramba, não sobrava tempo pra nada. Mas, cara, quando eu lembro do saudoso Abílio Diniz, um dos caras mais ricos do Brasil, o cara devia ter 500 empresas, 1 milhão de ocupações, o cara todo dia fazia horas de atividade física. Aí eu falava, cara, se eu não malho, é porque eu não botei como prioridade. E não... Eu malho um pouco, tá? Mas pouco. Mas o Abílio Diniz fazia, por que eu não posso fazer? Então, assim, é uma prioridade. Você não tem tempo, eu já estudo para concurso, como é que eu vou ter tempo para ler? Tem. É um lazer. Não é um estudo. É uma hora que você descansa o cérebro. Você não está cansando o cérebro, que é o estudo.
Se você fizer uma leitura de um livro por meia hora antes de dormir, tá valendo, cara. É até bom para induzir o sono, né? Perfeito. Sim, ninguém tá falando pra você tirar 2 horas do dia para ler. Não. 20 minutos antes de dormir, cara, ajuda você na prova discursiva. Agora, se você é uma pessoa que já foi muito acostumada a ler, inclusive uma pessoa que teve muito costume a ler, ele já começa estudando para concurso lendo mais rápido. Sim. Ele lê mais rápido. Sim. E não é só a velocidade da leitura, é a velocidade de compreensão. Sim. Você compreende muito mais. Tem uma brincadeira que eu faço com o concurseiro, eu falo assim, como é que eu sei se eu leio devagar, se eu leio rápido? Aí eu pergunto o seguinte, você vê filme com legenda ou dublado? Tá, e um teste. É um teste bobo. Sim. Aquela pessoa que fala assim contigo, não consigo ver filme com legenda porque eu não acompanho a legenda. Tu lê devagar. Provavelmente lê devagar. É um teste bobo, pra mim é um teste que já manda ver. Agora, se você fosse uma pessoa mais acostumada a ler e tal, você viria filme com legenda. Você leria mais rápido. E o principal é ter a compreensão. Sei lá, tem um livro desse tamanho de raciocínio lógico. Muita coisa de raciocínio lógico, o aluno não sabe fazer a questão, é o enunciado. É o português. Sim, é montar, assim, como que você estuda matemática, muita coisa de matemática, você lê o enunciado, você não sabe montar a equação. O João tem o dobro da idade de Pedro, quando há 2 anos, não sei o que e tal. Tu fala, caramba, como é que isso é compreensão do texto. Interpretação. Como é que você monta? E essa é uma dificuldade. Não, sem dúvida. Eu noto uma dificuldade imensa das pessoas entenderem os enunciados, entenderem o que a banca está pedindo, né? E assim, acaba, Alexandre, que a discursiva, ela é o fiel da balança. Sim. Não tem como. Quando tem discursiva, acabou, meu amigo. Claro que você tem que se dar bem na objetiva, até para ter a discursiva corrigida. Exato. Mas a discursiva é que eu botar teu nome nas vagas ou não. Porque quem vai ter a redação corrigida já está um perto do outro. Não, exatamente. É aquele negócio, né? No caso, se você for pegar, quando a gente tem um concurso qualquer, né? Isso acontece sempre. A gente vai olhar a nota de corte de um determinado concurso na objetiva e você pegar a maior nota, fora ali aquele abençoado que sempre tem alguém, né? Sempre tem um 01 que tem uma nota que a pessoa acha que é fraude. Então assim, vamos colocar do segundo colocado até o corte. Não são muitas notas. Não estou falando muitas pessoas, não são muitas notas. Então, o que vai te separar daquele bolo é a discursiva. Então vamos supor que você tem ali, né, 10 notas diferentes. Pô, se são 10 notas diferentes, a diferença entre o corte e o segundo colocado é mínima. Então, a discursiva vai ser o que vai te colocar para dentro do cargo ou vai te colocar para trás. Então, assim, é importante que a galera entenda que a objetiva é fundamental. Sem objetiva você não tem, como você falou, a discursiva é corrigida. Mas a objetiva é um pré-requisito. E quando a gente fala de prova discursiva, existem maneiras de você conseguir, não com uma asseguração completa, porque não existe isso, mas existem maneiras de você mitigar a possibilidade de o examinador te tirar ponto. Tem coisas para serem feitas na discursiva, que são elementos que eu ensino ao longo do curso. Agora, é o que eu falo com a galera, né? Gente, discursiva e concurso público não é terra de preguiçoso. Tem que trabalhar, tem que ter repertório. E para ter repertório, tem que estudar, tem que escrever, tem que se interessar, tem que ser uma pessoa, né, de múltiplos conhecimentos e múltiplos interesses. Então, para melhorar na prova discursiva, eu penso assim, primeiro a pessoa tem que entender a teoria da coisa. Sim. Entender como que funciona a prova discursiva. Sim. Inclusive tem diversos tipos de prova discursiva diferentes. Você podia até falar disso. Pode falar. Vamos falar. Que tem estudo de caso, você tem a dissertação, diferença de uma para outra. Então, vamos lá. Tudo no final do dia é dissertação. A diferença é a seguinte, você tem questões, né, que são dissertações pequenas, ou como eu chamo de dissertações simplificadas, que em geral você não precisa fazer introdução nem conclusão, você vai direto ao ponto. Pergunta uma coisa, você responde. Exatamente. Mas é igual prova de escola. Agora o parágrafo que você faz nessa questão, ele é um parágrafo de características dissertativas, né? Tem o tópico frasal, a causa, a consequência, enfim, é um parágrafo dissertativo. Então, é o que eu falo para os alunos. A questão, ela embora não tenha introdução, conclusão, a característica dissertativa não está desnaturada. Então, e geralmente são menos linhas também. Né? Geralmente são menos linhas, embora você possa ter, né, questões enormes, né, em alguns concursos isso acontece. Em geral são menos linhas, 20 linhas, 15 linhas, 10 linhas, depende do concurso. E depois disso, nós acabamos para dissertação comum, né? E aí você pode ter uma dissertação comum ali que vai ou não ter introdução e conclusão, que é algo que eu também ensino no curso, né? Porque a presença da introdução e da conclusão, se não for uma obrigação editalícia, né? Uma obrigação que está no próprio enunciado da questão, é algo que você precisa decidir se vai colocar na hora de planejar o seu texto ali na hora da prova. Então,
Se você fizer um texto sem introdução e sem conclusão, isso significa que você precisa das linhas todas que estão disponibilizadas para você botar de conteúdo. Agora, por outro lado, se você não tiver conteúdo suficiente para preencher aquelas linhas que a banca está te dando, talvez seja interessante botar uma introdução e uma conclusão. Até porque, Alexandre, uma coisa que acontece, precisa ficar muito clara para os alunos, é a seguinte: quando o examinador ele te dá 30 linhas, por exemplo, ele está te dizendo o seguinte, ele fala, olha, o tema que eu estou cobrando aqui, ele era para ser escrito em umas 40, ok? Beleza, mas eu vou te dar 30 para você exercer sua capacidade de síntese. Então, dificilmente uma discursiva, não estou dizendo que não pode, mas dificilmente uma discursiva é bem avaliada se ela tem muito menos linhas escritas do que o máximo. Então você até tem, né, bancas como, por exemplo, a FGV, que coloca lá, né, máximo de 30, mínimo de 20. Ok, beleza, você fez 20. Possivelmente sua discussão não vai ser bem avaliada se você fizer 20, embora ela não seja eliminada. Porque na cabeça do cara era para ser 40. Exato. E tem, né, uma forma, assim, vamos colocar um pouco mais sofisticada, embora não seja nova, que é o Sebrasp. O pessoal fala, o Sebrasp não tem limite mínimo de linhas. Tem sim, só que é uma forma sofisticada por intermédio de uma equação que vem dentro do edital. Então essa equação ela vai dizer o que para a gente? Quanto mais linhas você escrever, menos o seu erro de português individual, uma vírgula, um acento, alguma coisa nesse sentido, vai pesar. Então é mais útil que você escreva mais. E aí a gente tem técnicas, né, para a gente poder dobrar isso, como por exemplo, né, você aumentar um pouquinho a letra, pegar uma caneta com a ponta um pouco mais grossa, para você poder, né, botar mais palavras no texto, ou o contrário, né, que eu ensino para a galera, que é a caneta da sabedoria, né, ou seja, quando você sabe muito do assunto, você pega uma canetinha de ponta fina, né, aquela 07, consegue escrever com uma letra miniaturizada sem perda de legibilidade. Você consegue botar mais conteúdo. Então, tudo isso eu passo para meus alunos para que eles possam, ao chegar na prova, ter um planejamento do texto adequado. Olhou para a cara do texto e falou assim, poxa, eu não tenho volume de conteúdo para preencher tudo. Ok, já cogita botar uma introdução e uma conclusão para você fazer mais linhas. Ah, eu tenho muito conteúdo, eu vou, né, sambar nessa discursiva aqui, beleza. Dispensa a introdução e a conclusão e usa sua caneta de ponta fina. Então, uma coisa que eu também ensino para os alunos é... levar uma caneta de ponta grossa e uma de ponta fina? Leve as duas, mas não apenas leve as duas, mas aprenda a escrever com as duas, porque, né, são canetas que deslizam de modo diferente. Ache uma caneta boa para você. Tem gente que fala para mim, pô, comprei uma caneta de ponta fina aqui, parece que eu estou escrevendo com prego. Então, tem que achar uma caneta macia, uma caneta legal para você, né? Então, faz parte do treino de discursivo o cara aprender a escrever. Uma outra coisa também só aprender a escrever é ter letra legível. Não dá para fazer discursiva como se fosse receita de médico, né? Que aí complica. Porque o examinador, cara, ele vai ler o teu texto uma vez só e se ele não entender na primeira passada, tua nota vai cair. E dá preguiça, né? Você pegar um texto mal escrito, dá preguiça de ler. Dá demais. O cara ali tá ganhando R$5 para corrigir cada redação. Uma coxinha e uma Coca-Cola se der, né? Hoje não, nem nem Coca-Cola. Nem Coca-Cola. R$5 uma redação para ele corrigir. Pô, ele tem que corrigir um tanto e tem que entregar aquilo. Pô, ele pega uma letra caprichada, ele vai ter uma boa vontade. Sim. Senão é subjetivo, cara. A prova objetiva não tem o subjetivo. A prova discursiva ela tem um bom grau de subjetividade. Tem. Por isso tem aquela história de bancas melhores botarem 2 examinadores, se discordar tantos por cento de um para o outro, aí tem uma outra correção. O Sebrasp faz isso, por exemplo. Mas mesmo assim, vamos lá. Aí você pega 2 examinadores, um dá 8, outro dá 6,5. Aí então tira a nota aí e tal, 7,25 é a tua nota final. Cara, se fosse 6,5 ou 8, tua classificação é aquela história. Outro tá dentro das vagas, outro tá fora das vagas. Exatamente. Você tem que fazer de tudo para tirar uma nota melhor, né? Exatamente. E a partir do momento que você joga com a subjetividade do examinador, cara, tu já tá demais. A quem tem letra horrível, meu amigo, caderno de caligrafia, vai treinar, tem que escrever, ué. Não é uma coisa... O pessoal às vezes fala assim, eu tenho a letra horrível. Eu falo, cara... melhora a tua letra. Não é aprende cálculo diferencial integral 3. Não é uma coisa difícil pra caramba. Exatamente. É uma coisa que, melhora então tua letra, caramba. Não é possível. Eu sempre digo pra galera, Alexandre, que a gente tem, assim, um composto de riscos quando você escolhe estudar para concurso. Então, assim, tem as barberagens que a banca faz na objetiva? Tem, pra caramba. Tem gabaritos que são absurdos desde sempre. Tem barberagem na discursiva? Tem barberagem no tema que é cobrado, tem barberagem em correção.
Tem banca que não revisa a nota. Tem banca que não revisa a nota. O CNU1, pelo amor de Deus, né? Milhões de recurso discursivo, quase nenhuma nota alterada. E uma judicialização em massa do concurso, né? Ou seja, não apenas isso, você tem também o custo, né, para estudar, ou seja, você pagar por um material bacana, enfim, tem o tempo que você dá. Então, assim, tudo isso... E quando você está estudando para o concurso, está abrindo mão de outro, você podia ter passado em outro, está ferrando a tua vida. Exatamente. Então, assim, tudo isso, esse custo de oportunidade, tudo isso entra num bolo de risco que você está engolindo para poder fazer concurso. E dentro desse bolo, desse risco que você está engolindo de fazer concurso, que o risco é não passar no final do dia, está envolvido você aprender a ter uma letra legível, né, ter o esforço de fazer as discursivas, né, de fazer pelo menos uma discursiva por semana, até você se sentir confortável, entender que na discursiva, como não é um conhecimento, você perde a habilidade. O conhecimento você também perde, mas é um pouco mais devagar, né? Agora, se você deixar de praticar, cara, as pessoas evoluem. Então, assim, é uma coisa importante que ela esteja sempre praticando, né? Esteja sempre trabalhando textos. E aí, né, voltando para aquele ponto que a gente estava falando sobre tipos de texto, né? Você falou estudo de caso. Estudo de caso é uma dissertação, mas é uma dissertação sobre um caso específico, né? Uma historinha que o examinador está contando. Geralmente é maior, né? O tamanho do texto? O número de linhas, Depende, porque assim, você pode ter, por exemplo, uma historinha sendo contada numa questão. Então você pode ter um estudo de caso que não está sendo nominado pela banca naquele momento como estudo de caso, mas é de fato estudo de caso porque tem uma historinha para analisar. Então, você pode ter uma historinha num contexto de uma questão de 20, 15, 10 linhas, você pode ter uma historinha numa questão de 120 linhas, né? E isso tudo é estudo de caso. E por fim, né, você vai ter a peça técnica, que na verdade não passa de um estudo de caso gourmet, metido a besta, né? Porque ele tem só um elemento a mais ali que seria o encaminhamento, né? Ou seja, um auditor fiscal deve encaminhar o processo dele de um determinado jeito, né? Um auditor de controle externo do jeito diferente, enfim, tem os encaminhamentos típicos da carreira para qual você está estudando. Mas no fim do dia é introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ou seja, o encaminhamento é só um a mais. Então, o que pode acontecer para além disso em discursiva, Alexandre, é o seguinte: a gente pode ter uma discursiva que seja de conhecimentos gerais, que é a popular discursiva de atualidades, né? Esse nome atualidades acabou ficando um pouco aí fora do uso, né? Antigamente era bem comum, o Sebrasp até fazia editais e falava, atualidades, só para discursiva. Hoje em dia isso tem acontecido muito pouco, então são os conhecimentos gerais. Que é a questão velha de guerra do vestibular. Falar de aquecimento global, de feminicídio, alguma coisa assim. A gente tem né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, feito pela ONU, que a gente tem ali 17 assuntos que são os assuntos que são normalmente cobrados, né, como por exemplo você falou, né, aquecimento global, questão energia, né, questão ali da mobilidade urbana, né, e outros assuntos que são assuntos de interesse geral, onde você não precisa ter aquele conhecimento tão aprofundado na coisa, mas você tem que provar para a banca que você não está completamente absorto da realidade que está à sua volta. Então tem esse tipo de texto e tem o texto de conhecimentos específicos, né? Aí é o texto sobre AFO, sobre administrativo, constitucional, tributário, enfim, tem esses dois tipos de texto. Então, inclusive, a gente já teve até prova, né, que vieram os dois, né? Veio a discursiva genérica, né, ou seja, aberta e tal, e a discursiva fechada, né? A discursiva, de fato, ali de um conhecimento específico. Na mentoria aqui no GRAM, eu corrigi diversas redações, não sou nenhum especialista, mas eu gosto de dar uns pitacos. Aí eu falava, quem tiver redação, manda aí para mim que eu dou uns pitacos, né? E eu fui vendo assim muitos erros. Eu sou meio... Eu gosto de estudar português. Sempre gostei de estudar... Não estudar gramática, que gramática é chato. Mas livros de dicas, aquele livro do Saccone, não é R+, eu gosto de ler esses livros aí. E eu fui pegando com o tempo, até por escrever livro, revisar PDF pra caramba e tal, fui pegando. Eu vejo assim muitos erros repetidos de concurseiros, assim, de errar demais, cara. Volta em meia as coisas, porque tem coisas que você estuda para objetiva, mas tem coisas que você não estuda para objetiva que viram vícios na hora de escrever. Então, por exemplo, tem, sei lá, uns exemplos assim. O melhor não se usa com particípio. Então você fala assim, qual é a carreira melhor remunerada? Isso está errado. É mais bem remunerado. Sim. É uma bobagem que o pessoal... ninguém estudou isso para objetivo. Eu acho que não. Mas na redação é um vício. Sim. Quando é uma frase negativa, você não pode usar qualquer. Então, assim, sem qualquer benefício, não pode, sem nenhum benefício. Sim. Tem umas bobagens assim que o pessoal tem que pegar. E eu já tenho uns livros até do Saccone, Luiz, isso aqui é Saccone, Luiz Eduardo, não lembro, que tem assim, não erre mais, dicas de português, erros de português mais comuns. Eu falo, cara, lê isso aí, cara, um monte de coisa daquilo ali tem o uso do mesmo, né? Aquela placa do elevador, né? Verifique se o mesmo está aqui, cara, está errado. O mesmo é campeão de erros.
Inclusive, o Alexandre... Acho que numa redação ninguém vai escrever um menos, né? Mas que já seria dureza demais. Eu já vi muita coisa. Já vi mas muita coisa. O mesmo tá lá errado toda hora, cara. Uma coisa que, assim, cara, incrivelmente tem muito erro é a questão de concordância, né? Ou seja, singular, plural, isso é uma coisa que gera muito equívoco da galera. Isso pra mim é um dos campeões. Pois é. E quando o sujeito tá longe do verbo. Aí a pessoa esquece, se perde lá no meio do texto, fica bem ruim. Agora, uma coisa importante é a seguinte, né? A gente tem as discursivas, elas fracionadas em duas avaliações, né? A gente tem a avaliação, e eu acho que a nomenclatura do Sebrasp é útil nesse sentido, é a avaliação macroestrutural e a avaliação microestrutural. A macroestrutura significa a estrutura geral do texto, né? Ou seja, coerência, coesão, né? Ou seja, paragrafação. Não tem um parágrafo gigante, outro pequenininho. A questão do parágrafo gigante, pequenininho, isso aí para concurso público não há muito problema, né? Essa necessidade de simetria paragrafal, ela é muito voltada para textos que são fora de concurso. Porque muitas vezes o examinador, até é interessante você mencionar isso, ele faz o seguinte, ele bota lá, por exemplo, 3 itens que você tem que trabalhar. Aí ele fala assim, o item 1 vale 1, o item 2 vale 6 e o item 3 vale 12. Tipo, difícil você fazer parágrafos do mesmo tamanho. Escreve mais no que vale mais. Exatamente. Tem mais coisa para você falar, né? Então, assim, por exemplo, eu vi uma discursiva de tributário, né? Eu até tenho, ela passo nos cursos, que primeiro ela tem um item que fala os tipos de lançamento só, e depois ela pede para você explicar. Então são itens diferentes. Então não tem como você... vai ser muito maior que o outro. Lógico, um tem 3 linhas, 2 linhas, o outro é gigante. Ofício, declaração, homologação, cada um vai lá. Você tem que explicar detalhadamente, né? Então, assim, não tem como você fazer tudo do mesmo tamanho. Então, assim, a simetria paragrafal, que são os parágrafos do mesmo tamanho, isso não é tão importante para concurso público assim. O que é absolutamente fundamental é que a galera entenda o seguinte, é que quando a gente fala da correção de macroestrutura, essa apresentação que está dentro da macroestrutura, ela envolve o sentimento que o examinador tem ao olhar o seu texto e ver se ele acha alguns erros crassos. E o resto da avaliação de macro é justamente o conteúdo. E é aqui que começa a coisa a ficar complicada. Por quê? Observe que o cara que está corrigindo hoje a prova de macro, ele é um cara de português. Ele não necessariamente, via de regra, é um cara da área. Então o cara de Nunca vai ser. Talvez concurso judiciário. Talvez. Então, Sentença e de modo geral, o cara que está corrigindo a prova de contabilidade é um cara de português. O cara que está corrigindo a prova de AFO é um cara de português. Está lendo uma questão de licitações, é um professor de português. É um cara de português. Então, assim, o que acontece? Se ele começa a ver problemas de português, ainda que ele não seja o cara de micro, porque a micro é o português propriamente dito, ele pode tirar ponto. Então, o negócio de bis in idem para discursivo não existe não, entendeu? Ou seja, você pode ser punido pela mesma coisa, 2 vezes. Você pode ser punido tanto na macro quanto na micro. Então, o que acontece? Uma banca como o Sebrasp, ela tem essa avaliação na macro subjetiva de português e conteúdo. Então, o que o cara faz? Ele pega ali, né, a gente antigamente chamava de barema, né, mas enfim, pega o padrão de resposta, coloca aqui o padrão de resposta, a tua discursiva do lado, na verdade tudo no computador, né? E ele tem lá o espelho, que vai ser a sua nota, colocado ali as notas que ele quer te colocar. Então ele vai lendo, aí ele vai procurando, né, fazendo ali um catamilho, né, ou seja, buscando nos dois para ver se ele acha termos que estão iguais e tal, e aí ele te atribui a sua nota. Agora, se ele começa a notar erros crassos de português, coisas que, né, aquele negócio que chega a irritar o examinador. Até no subjetivo. Ele leu menos, ele fala, nossa senhora, esse cara não pode ser auditor. Aí você, vamos supor que você tem que falar sobre o relatório de gestão fiscal. Aí você, né, é o mestre do RGF, você sabe tudo do 54, 55 da LRF, massa. Você chegou lá e declamou esses 2 artigos, mas você falou isso com um monte de erro de português. Aí o cara fala, beleza, vou tirar ponto. Aí muitas vezes o aluno vem para mim para fazer recurso falando o seguinte, pô, mas eu acertei tudo, beleza, mas olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Então, assim, ele pode tirar ponto. E aí, depois dessa avaliação de macro, vai para micro, no Sebrasp especificamente, e aí ele vai tirando ponto de cada linha que ele acha, né, que você cometeu algum tipo de equívoco. Essa é a avaliação do Sebrasp. A avaliação das outras bancas, ela é ainda mais subjetiva. Por quê? Porque ele vai olhar para a tua prova, né, o professor de português, que vai estar fazendo a correção também da parte de conteúdo, e aí ele vai te dar a nota como se fosse tudo macro, como eu acabei de explicar. Não vai ter um micro, vai ser tudo macro. Então, às vezes, a pessoa tira uma nota muito pequena, mesmo tendo acertado tudo. E, às vezes, quando você vai olhar, é
o português ali que está faltando, né? A pessoa não botou conectivo para nada, fez um texto ali, né? Extremamente complicado de ser lido. Eu para ser sincero, frases de 7 linhas. O cara faz ali o próprio período paragrafal, né? Ou seja, aquele parágrafo frasal, que é a mesma coisa, que tem ali, né, uma frase só num parágrafo, que é uma coisa que você não deve fazer, né? Não tem escrito em edital nenhum que é proibido fazer isso, mas ele olha para essa parada e fala, olha, cara, não dá. Então, tem alguns elementos que eu acho que precisam ser aprendidos pela galera para você mitigar a possibilidade do examinador de te tirar ponto. Então, justamente, é importante, né, praticar, é importante fazer um bom curso de discursiva, é importante fazer os cursos de português também para você ir juntando e, cara, também criar repertório. Então, não tem como. É um trabalho de múltiplas vertentes. E até entrando no aspecto subjetivo, hoje em dia até é tão comum radicalismo políticos, né? Uhum. Teve um dia que eu peguei uma redação de um aluno para escrever, ele foi assim, aquela redação parece que deu para alguém do PSOL escrever, sabe? Totalmente política de esquerda. Uhum. Não tem nada contra ou a favor, não é esse o mérito. Aí, na época, até eu mandei um áudio para ele para falar da correção dele. Eu falei, cara, primeira pergunta, você é radical de esquerda, né? Ele, como é que você sabe? Eu falei, cara, você não pode fazer uma redação assim. Se o cara que está corrigindo tua prova for de direita, meu amigo, você está lascado na tua nota. Não é, mas não pode envolver política. Quem envolveu foi você. Você fez uma redação totalmente de cunho político. Sim. Entendeu? Pô, para, cara. Isso não é hora disso, não. Escreve isso no teu Instagram, briga com os outros se quiser. Entendeu? Não pode entrar nessas bolas divididas, né? Eu sempre tento ensinar para os alunos o seguinte, que você não pode se emocionar com a discursiva, você tem que fazer a discursiva mais técnica possível. É claro que você vai ser confrontado, às vezes, sobretudo em discursivas abertas, com situações que vão, né, resvalar, né, em posições políticas. Mas você precisa analisar isso dentro de um contexto factual, dentro de um contexto econômico. Você precisa ter, né, todo o teu repertório voltado para justificar o que você está falando tecnicamente. Então, assim, você não pode, inclusive, né, usar palavras, né, termos que vão levar você a evidenciar para o examinador ali uma certa emoção, né? Ou seja, e aí eu digo para você, cara, nem que você gosta ou que você desgosta. Não é sobre isso a discursiva. A discursiva é sobre você mostrar o seu respaldo técnico. Então, é algo que é importante que a galera observe com bastante tranquilidade, porque, assim, paixão política não é para ser colocada em discursivo. Porém, os assuntos políticos podem ser cobrados. Eu nunca entendi aquele pessoal que vai fazer prova com camisa de time, camisa de política, camisa. Eu falei, cara, pra quê, cara? Passa alguém ali do teu lado, seu time perdeu ontem, que tu já faz a prova até aborrecido, cara. Pra que não entra em bola dividida, meu amigo? Vai lá com a camisa preta, azul e fim de papo. Voltando àquele papo lá de letra, o pessoal geralmente, até quando tá começando a estudar para concurso, tem aquela dúvida se pode escrever em letra de forma. Não precisa ser. A letra cursiva é aquela que você não tira o lápis do papel, né? Você emenda uma letra na outra, né? Pode, como eu escrevi, a única coisa que você tem que tomar cuidado é fazer a diferenciação clara, né, de letra maiúscula e minúscula. E uma coisa que eu fazia, né, que era muito mais por medo do que qualquer coisa, que eu, depois que eu terminava o texto, né, eu fazia o pingo, né? Então eu pingava I e J, eu ia pingando tudo. Não é? Pingo, só para lembrar a galera, é o seguinte, não pode ser um círculo, é um ponto. Isso é uma coisa que acontece também. Tem galera que bota o pingo, né, e o próprio ponto final como se fosse uma bolota, né? Então, não pode. Já vi a redação tirar ponto disso. Pode virar rasura. I e J, pessoal, cara, mas é uma bobagem. O que tem de redação que eu já corrigi sem os pontos nos Is e nos Js é impressionante. E é pontinho, não é bolinha não, pessoal. Tem alguns vícios assim que a gente vê, né, cara, que é, por exemplo, tipo, a pessoa, ela sobe um T, só que ela sobe o T no formato de um L, e às vezes ela não corta esse L que ela fez, então fica L. Sim. Né? Uma outra coisa que a galera faz muito também é assim, tipo, tô terminando a palavra com a vogal A ou a vogal O. Só que não tem, você não sabe, porque não tem, né, nem o rabinho nem o bonezinho. Então, assim, como é que você vai saber? Então, assim, são questões. Um tio que parece um acento, não é o bigodinho ali, a montanha-russa. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter clareza de que quem vai corrigir o texto não está com paciência para corrigir aquele texto, está corrigindo vários textos, provavelmente está corrigindo em cima do laço para poder entregar. E, assim, essa pessoa que está corrigindo, Alexandre, ela fica escudada pela banca. O cara não perde um segundo de sono por dar uma nota ruim numa discursiva. Tá nem aí. Ele já deu do 0 ao 10 um monte de vezes naquele dia. Exatamente. Ele não perde. Ele não tá nem aí para isso. Então, assim, não há culpa aí, porque a banca realmente é um escudo muito poderoso, né? Ou seja, até hoje, né? É muito difícil o judiciário adentrar em questões das bancas. Então, assim, nesse sentido, como você mencionou, o CNU, né? Ou seja, a gente teve uma correção
que deixou assim, muito aquém do que deveria ser, na minha visão, um certo desrespeito com os candidatos, né? Muita gente depositando sonhos, claro, economias, enfim, nesse concurso e tendo uma correção ali de discursiva que não honra esse esforço todo. Praticamente ninguém. Exatamente. Mantiveram as notas. Exatamente. Então, assim, e né, mesmo ali o pessoal protestando judicialmente, sabe, você vê que a banca ela é muito poderosa, né, no sentido de impor a forma como ela quer corrigir. Então, o ideal é que você, né, faça o texto o mais, vamos colocar assim, conservador possível, mais seguro o possível, sem invencionice, sem tentar impressionar a banca. É um professor de português, ele sabe muito mais palavras do que você, então assim, você não vai impressionar ele usando uma palavra difícil, né, um destart, isso tudo não funciona, tá? O ideal é que você faça o texto que ele entenda o mais rápido possível. É a história da função da mensagem, né? Ou seja, passar a mensagem, a função da comunicação, né, no caso, passar a mensagem. Não precisa querer bancar o intelectual. Não. Eu sempre brinco o seguinte, se eu estiver num boteco, alguém do meu lado falar um destarte ou um não obstante, eu levanto de lugar. Não dá. Meu amigo, você não fala não obstante um destarte à toa, não. Não vale. Até olhando aqui, ó, por exemplo, aqui, mostra aqui, Vitor, por favor. Aqui, ó, tá vendo aqui? Quando aparece meu nome, ó, Alexandre Meirelles. Uhum. Isso aí tira ponto na redação, porque o A e o M tinha que estar maior. Sim. Não é? Porque Sim. não mostra que é nome próprio. Sim. Aqui tudo bem, a gente entende que está encaixado, mas na hora que você for fazer uma redação discursiva em letra de forma, Sim. é o que você falou, distinguir o maiúsculo do... Sim. A maior, né? A Sim. letra maiúscula. E passar a mensagem, e isso faz parte da mensagem. E colocar título, deve ou não? Então, cara, o título é o seguinte, via de regra não tem título, as bancas não colocam título ali no edital e normalmente não pedem por título dentro do enunciado. Então, não, título não precisa colocar. Existe discursiva sim, que você precisa botar título, mas normalmente isso vem escrito no próprio enunciado. Às vezes tem até separado na folha de resposta. Assim. Antigamente era só, acho que já não tem mais muito isso. Normalmente bancas menores, elas podem fazer isso, então assim, eu acho que a regra não coloca título, se a banca pedir, coloque o título. Muitas vezes, quando, por exemplo, o Sebrasp às vezes pede título, que é bem raro, mas ele mesmo já escreve o título. Ele fala assim, ó, escreva isso aqui como título. Então, via de regra, não tem o que falar em título. E quando a prova... Porque assim, quando a gente pensa em fazer redação, a gente pensa o seguinte, vou fazer um rascunho, vou revisar o rascunho e vou passar limpo. Beleza, você vive no fantástico mundo de board. Geralmente não dá tempo de rascunho. O que você falaria nesse caso? Então, olha só, o rascunho, né, é um assunto pelo qual eu já meditei muito ao longo dos anos, tá? Assim, como foi o processo para mim? Para mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, para mim. O processo para mim, o Alexandre, de rascunho, foi o seguinte, eu comecei fazendo rascunho e depois eu me livrei do rascunho. Depois eu fazia simplesmente lá o planejamento do texto, fazia uma espécie de um esqueleto no texto, que eu ensino o pessoal a fazer no curso, e aí isso era suficiente para eu escrever. Mas isso aconteceu com o tempo, depois de uma certa experiência fazendo discursivo. Eu não tenho crítica a quem faz rascunho. Se a pessoa precisa do rascunho, faça. Porém, meça o tempo. Isso que é importante, é você saber, você está demorando 2 horas para fazer um texto de 30 linhas, você está demorando muito. Então, assim, a pessoa precisa ter esse tipo de mensuração exata, não apenas para discursiva, cara. O cara precisa ter a mensuração de quanto ele acerta na objetiva para X, Y, Z matérias e tal. Então, assim, eu sou favorável a pessoa ter os seus indicadores. E o indicador é justamente o tempo que você demora para escrever. Então, se quer fazer rascunho, ok, faça, mas coloque isso dentro do tempo. Se couber, beleza. Tem muita prova que tem a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo turno ali, de manhã ou de tarde. Sim. O que você indica de ordem para fazer? Cara, então, eu tenho uma ordem muito específica de como fazer toda a prova. Tá? Então, assim, isso é uma ordem que funcionou para mim, funciona para alguns alunos. E eu digo, né, eu coloco, digamos assim, no mercadão das ideias, e aí se o pessoal quiser aderir, adere, se não quiser aderir também não adere, tá tudo bem. Mas, assim, na minha opinião, a melhor forma de você fazer prova, tá, gente, é como eu fazia, ok? Vamos lá. Primeiro, eu sou da opinião que não se olha discursivo. A minha opinião é diferente, mas é o que você falou, tá num pacotão, cada um tem um jeito. Eu não olho discursivo. E eu tenho o meu racional por trás disso, que é o seguinte... o pessoal sempre fala assim, eu olho o tema da discursiva porque eu vou já pensando, ao fazer a objetiva, em como elaborar esse tema. Bom, pelo que eu já estudei, pelo que eu já li, o ser humano é péssimo para trabalhar em multitarefa. Então, assim, como você é péssimo para trabalhar em multitarefa, na minha visão, o que acaba acontecendo quando a pessoa faz isso, é que se ela for uma pessoa mais, digamos assim, inclinada para ter ansiedade, ela pode ficar ansiosa por olhar o tema e falar, não sei elaborar isso aqui. Então ela pode jogar... Ela
se desespera na objetiva. Ela joga uma prova fora, né, da objetiva, sendo que não era para tanto. Então, assim, como eu sou um cara ansioso, eu falei assim, não, beleza, eu vou ficar sem ler a discursiva. E também, Alexandre, convenhamos, né? Pô, eu acabei de fazer a objetiva. Se na questão 58 tem algum assunto que me ajuda na discursiva, pô, acabei de fazer, eu não vou lembrar, pô. Hoje minha memória que eu tô ficando velho tá ficando ruim, mas naquela época ela tava funcionando bem, entendeu? Então assim, eu sei que eu iria me lembrar. Então, a minha ordem de fazer a prova era a seguinte. Primeiro, questões objetivas não matemáticas. Por quê? Porque a questão objetiva que não envolve cálculo é uma questão que você consegue controlar melhor o tempo. Sim. Então você controla melhor o tempo. Beleza. Terminou as questões objetivas não matemáticas. Eu incluiria um tipo no pacote. Interpretação de texto. Não, essas eu acho que dá para fazer ainda. Demora um pouquinho mais. Eu acho que dependendo da prova não dá tempo. Ou deixa para o final. Mas aí depende da prova. Depende da prova. Assim, tem bancas que tem textos mais longos, tem bancas que tem textos mais curtos, né? E tem bancas que tem, digamos assim, um claro teste de estresse que eles fazem com a prova, tem outras bancas que estão nem aí, né? Como, por exemplo, a prova do TCU 2021, que eles fizeram uma prova gigantesca e a maioria das pessoas que quer acabar conseguiu ali no dia da prova. Mas tudo bem. Então, de fato, a minha ideia é essa, é fazer as questões não matemáticas, aí sim, pela primeira vez você vai olhar para a cara da discursiva, vai fazer tudo, e aí o que sobrar de tempo você faz o cálculo. Porque é onde você pode se perder no tempo, né? Você fala, pô, tem 5 questões aqui de raciocínio lógico, agora eu vou perder o tempo que for necessário para resolvê-las. Então, essa formulação não é a única formulação, cada um é livre para fazer a sua. Método, é um bom método. Mas é o método que eu acho que para mim, me parece mais lógico. Lembrando, quando não tem uma coisa que está rara hoje em dia, ter mínimo por disciplina. Aí não tem jeito, não tem como deixar de cálculo de fora, entendeu? Depende. Sei lá, você tem que fazer no mínimo 40% da matéria, não dá para tu pular tudo de estatística que tá ali. É porque assim, normalmente... mas hoje em dia são poucos os concursos que tem um mínimo por matéria. Hoje em dia, é 60% do total da prova. Aí dá para tu fazer isso. Isso acontece, mas assim, eu acho que a questão é que você pode perder tanto tempo no cálculo, e eu já vi diversas vezes as pessoas se perderem mesmo, até porque assim, uma coisa que eu também tento falar para os alunos, hoje menos, né, mas já teve a época que eu falava mais, que é como você organizar o teu tempo durante a prova, né? Ou seja, dessa maneira, como eu falei, fazer as questões nessa ordem é uma ordem que eu acho que é lógica, para mim, pelo menos parece. E uma outra coisa é você tomar alguns cuidados no dia da sua prova, como, por exemplo, cuidado com o fiscal. Então, o que acontece? O fiscal ele vai colocar lá na parede da prova, no quadro negro, enfim, aonde tiver lá para ele colocar, ele vai colocar umas fitinhas com a hora que você tem. Então, por exemplo, sua prova tem 5 horas, tem lá 5, 4, 3, 2, 1, 45, 30, 15, 0. Cara, eu nunca fiz uma prova sem relógio na vida. Eu acho que eu ficaria desesperado. Ainda bem que no meus tempos tinha relógio. Pois é. Agora o relógio é um cara sentado que está ganhando mal para fazer esse trabalho. Então, assim, é uma coisa que é a realidade. Sim. Então, o que acontece? Eu sempre sugiro para meus alunos o que eu fazia. Começou a prova, 5. Falar 5, né? A fitinha é 5, para mim é 4. Por quê? Porque o cara que está sentado vendo tua prova, ele pode muito bem esquecer de tirar uma fitinha na hora certa. E aí ele esquece e tira 2. Ou tira uma depois da outra com 15, 10 minutos de diferença. Então você tem que estar se preparando, inclusive, para esse tipo de barbeiragem. Então, nesse sentido, eu fazia essa ordem que eu estou sugerindo aqui e ficava preparado para essas fitinhas serem tiradas de modo incorreto. Uma coisa assim que tem que alertar o pessoal é o seguinte, muito concurso você é atrapalhado pelo fiscal de prova. Sem dúvida. Esses caras que perdem horário, que não marcam, que ficam conversando sem parar lá na frente. Sim. Então, assim, não adianta alguém no chat, mas isso é um absurdo. Meu amigo, o mundo é um absurdo. A vida é assim. Não, mas você tem que se virar sozinho. Cara, e não adianta depois, eu vou entrar na justiça porque o cara deixou de marcar a hora. Esquece, zero chance, zero. A gente estava conversando antes, né? Eu fui criado num contexto, né? Quase que de quartel pelo meu pai, né? Então, assim, era uma questão de verificar tudo. Então, eu tinha procedimento para antes, durante e depois da prova. Então, assim, alguns procedimentos que eu tomava antes da prova. Se for possível, evidentemente. Eu estou morando em Brasília. Beleza, a prova é aqui em Brasília. Eu não conheço o lugar que é a prova e eu ia no sábado. Sim. Lá, para poder ver aonde que vai parar o carro, se for de carro, se o carro furar o pneu, o que eu vou fazer como aí uma contingência. Então, tudo isso eu pensava. Outra coisa também que o pessoal tem que entender é o seguinte, eu vou de Uber. Tá,
todos os inscritos naquele concurso estão pensando mesmo que você. Exatamente. Num domingo de manhã, não tem muito Uber por aí. Exato. Então, às vezes até em cidades menores. Eu vou fazer uma prova numa capital, mas numa cidade menor. Eu estou num hotel aqui, eu tenho que estar 8 horas na prova, tem que estar 7, então eu vou pedir o Uber 6h30. Meu amigo, não vai ter Uber. Entendeu? Então, assim, tudo tem que isso ter contingência. Você tem que pensar nessas coisas. Aí, quando a gente fala, aí o pessoal fala assim: você é muito pessimista. Pô, não é pessimista, cáspita, de ser burro, ser realista, de saber que se acontecer, e aí, tu perdeu o concurso? Pegou o avião à toa para fazer a prova? Pra você ter ideia, até a questão de comida. Comida na semana da prova. Pô, tem comidas que tem o potencial de te envenenar com muita Você não vai num restaurante japonês. Exato. Você não vai comer um salmão cru. Tu vai comer um mexilhão. Sim, Então, assim, não vai chegar naquela cidade que você não conhece a comida e vai comer um acarajé ou um feijão tropeiro. Ou vai amassar uma feijoada, entendeu? Ou seja, não vai. Tem, não dá mole. Não dá mole. Outra coisa que era importante que eu fazia sempre, cara, montar minha farmacinha para ir pra prova. Então eu pegava lá, né? Sem Dorflex eu não ia pra prova. Dorflex, enfim, esse remédio de dor de cabeça, enjoo, dor de barriga, etc. Tinha tudo prontinho lá para poder, né, ter um problema na hora da prova, eu teria como me proteger disso. Então, isso era... Vitor, mostra eu aqui, por favor. Olha aqui, ó, peraí. Deixa eu tirar do bolso. Um Dorflex. Pois é. Eu falei, eu tô fazendo solto, aqui... né? Eu falei, eu tô fazendo aquele bolsinho, aquele bolsinho que criaram, falou que era pra moeda, eu falo que não, cara. Um cara 100 anos atrás, tal do Lee, que inventou a calça Lee, calça jeans, né, que era o Lee, tem a marca Lee. Ele 100 anos atrás, ele falou assim, um dia vão inventar o pendrive. E o pendrive é um bolsinho de pendrive. Eu falei, não, tô aqui hoje, tô gravando a live, vai que me ferra a coluna. Eu tomo um Dorflexzinho. Põe na prova, meu amigo. Dorflex é o que funciona pra mim, tá? Não sou médico, cada um com o seu aí. Leva, meu amigo. Leva a tua farmacinha. Eu acho que isso pra dia anterior, você conhecer o lugar que vai fazer a prova, se for possível, você montar a tua farmacinha e ter esse cuidado com a tua alimentação, eu acho que é básico. Agora, no dia da prova, é você também saber como você pode ir com talvez 2 ou 3 formas diferentes para você não perder a prova. Isso eu acho que é relevante também. Eu tinha também protocolo de chegada na prova, que era o seguinte, cara, eu estudando em Brasília, eu fazendo provas, em Brasília, eu conhecendo pessoas que estudavam na biblioteca, fatalmente eu encontrava alguém que conhecia. Então, eu não ficava de papo furado com ninguém. Era assim, oi, tchau, e ia pra minha... Não conversa. Principalmente quando tem prova de manhã e de tarde. Aí na hora do almoço fica todo mundo falando, aí você... 10 questões você acertou. Exatamente. Se você descobrir uma que tu errou por uma bobagem, meu amigo, aquilo vira um inferno na tua cabeça, cara. Tu já faz da prova da tarde, não acredito que eu errei aquilo. Não conversa sobre a prova cáspita. Não conversa. Por exemplo, você vai chegar na prova, você estudou AFO pra caramba, uma prova que tem AFO pesado como controle, uma prova administrativa, aí chega um amiguinho seu e fala assim, e aí, você estudou os ditames da lei de Wagner? Pronto, o cara surta. Isso está na primeira página do livro do Gêmeo Giacomoni. Mas, o cara surta com isso. E aí, você pode jogar uma prova fora justamente porque você bateu um papo furado com alguém. Então, assim, pra mim, era ficar em silêncio total. Né? Ou seja, eu me lembro quando eu fui fazer a prova da Receita, aí eu fui conversar com um colega antes, aí ele falou assim, qual matéria que você estudou direito tal? Vou falar se alguém pode pensar, o autor. Eu falei, eu estudei pelo PDF do fulano. Nossa, cara, horrível. Você tinha que ter estudado pelo PDF do Cicrano, muito melhor. Meu amigo, eu fiz a prova num estresse. E ó, eu me dei mal na prova. Eu me dei mal mesmo no direito lá. Não tem serventia essa conversa. Mas depois, foi pior ainda. Depois você conversa, toma cerveja, todos os amigos, tá tudo bem. Mas no dia da prova é prova, cara. Não tem jeito. Então, assim, pra mim, era chegar na prova, se fosse possível entrar, eu entrava, se não fosse possível, eu ficava sentado na porta da sala e, assim, completamente com a cara fechada, que já é minha cara mesmo, então tá tudo bem. Deus me fez assim, tá tudo certo. Então, cara, eu pegava, ficava ali sentado com o cara fechado, olhando pro meu material, que era aquela revisãozinha que você faz ali antes de entrar, e beleza. Uma outra coisa que eu tinha, protocolo também, incrivelmente, né? Ou seja, eu sempre pensava nisso, cara, era a questão de que são 2 sinetas que tocam, né? São 2 sirenes que tocam para você fazer prova. Tem a primeira sirene que toca, que é a sirene para as pessoas entrarem na sala, e tem uma sirene que é a sirene que vai ditar o início propriamente dito da prova. Normalmente eles colocam, a prova começa às 7, mas ela começa às 7h15, que é exatamente a diferença entre essas 2 sirenes. Nesse momento, via de regra, tá? Via de regra, é possível mudar de lugar. Nesse momento. Por quê? Porque já entrou quem tinha que entrar, já sabe quem faltou. Então, nesse momento, você pode mudar de lugar. Então, assim, o que eu fazia? Eu procurava, se fosse possível, eu mudar de lugar para ficar o mais longe da porta possível, porque na porta é onde tem as conversas. É o que eu falei, o fiscal atrapalha demais tua vida, cara. Exatamente.
fica longe dos fiscais. Exatamente, cara. Agora, lugar marcado não pode. Não, tudo bem. Mas tem concurso que pode mudar de lugar. Exatamente, inclusive... Sair do sol, sair do ar-condicionado. Pois é, eu preferia sentar o mais para trás possível, não apenas por causa da porta, né? Porque, assim, tem uma história que eu conto para meus alunos, que é a história da bunduda. Cara, eu estava fazendo uma determinada prova, estava escrevendo a discursiva, só que eu estava sentado, eu não sei se na primeira carteira, mas numa das primeiras. Enfim, aí eu estava sentado lá, aí, cara, me passa uma mulher com uma bunda gigantesca e a banda da bunda dela bate na ripa da minha caneta. E eu rabisco a prova inteira. Assim, eu falo, nunca mais eu sento na frente, cara. Não, nunca mais. Eu falo, dentro do meu livro lá em 2011, palestra que eu falava, fazia 20 anos, eu estava falando, meu amigo, senta na última cadeira, longe dos fiscais. E outra coisa assim, se você está aqui, vai todo mundo passando por você. E cada um que passa, entrega a prova, conversa com o fiscal, com não sei o que. Resvala em você, como aconteceu comigo. Meu amigo, lá para trás, cara. Exatamente. Obviamente, se o lugar é marcado, não pode. Mas podendo, muda. E outra coisa, se você for sentar ali, você vai sentar, né? O que acontece? Muitas vezes o pessoal, né, coloca um número gigantesco de carteiras para poder botar mais gente na sala. Cara, eu chegava na sala e já empurrava a da frente e a de trás para ter espaço. Então, assim, são pequenas coisas que você faz para se proteger. Então, nesse sentido, eu preferia pecar pelo excesso, ter tudo isso já na minha mente, bem estruturado, para poder fazer uma boa prova. Eu pensava o seguinte, olha, esse dia de prova é um dia muito importante que provavelmente vai definir a minha vida inteira. Então, eu preciso que esse dia seja perfeito dentro do possível. Então, eu vou tomar todas as providências, todas as contingências possíveis justamente para que ele seja. Então, eu nunca achei que isso fosse demais. É claro que sempre alguém pode, né, contrapor o que eu estou dizendo, falando assim, eu tenho um amigo, uma amiga, um primo, uma prima que não fez nada disso e passou. Beleza, bom para ela, essa coisa. Fala em toda a live. A exceção é o exemplo do burro. Pois é, beleza. Eu falava o seguinte, cara, eu vou tomar minhas providências. Eu vou tomar. Outra coisa que eu falo faltando algumas semanas para a prova, não me faça esporte de contato. Não. Nem esporte você pode se machucar. Eu preciso do meu jiu-jitsu semanal. Eu preciso... O Porelli estava aqui com o pé quebrado na aula de jiu-jitsu. Quando eu entrevistei ele. Tem lá você vai andar de bicicleta. Cara, não. Cara, corre, anda numa esteira, faz uma natação que tu não vai se machucar. Agora, bicicleta. Quantas pessoas se ferram com bicicleta, cara? Eu mesmo. Quantas pessoas já caíram de bicicleta? Jogar futebol para esparecer. Não, caramba. Você se machuca, cara. Não, eu por exemplo, só evitar. Eu gosto de boxe, assim, não dá, não é um negócio pra você treinar. Esquece. Entendeu? Tu dá uma torcida no pulso ali. Acabou a prova. Não, mas com prova discursiva. Escrever pra caramba. Você acabou a prova, você machucou a mão, você pode, né, cortar um supercílio, alguma coisa assim. E aí você vai pra prova machucado, ou seja, não faz sentido isso. Tem que tomar cuidado. Eu penso que, assim, que é melhor você pecar pelo excesso e ir para a prova da maneira mais tranquila possível, ainda que isso ocupe algum espacinho no teu HD, né, de você tomar providências. Mas na hora que você começa a tomar as providências numa prova, numa segunda prova, numa terceira prova, isso vira automático. Quando você vai fazer uma prova, até eu falei de não ter Uber e tal, a melhor coisa é você pedir para alguém te levar. Sim, claro que possível. Se não estiver numa cidade que não conhece ninguém, não tem jeito. Mas, você tá em casa, cara, pede para alguém te levar? Sim. Porque às vezes você vai de carro, aí pode furar um pneu, uma confusão dessa, você que vai se ferrar correndo atrás de consertar a coisa, você pode não achar lugar para parar o carro. Sim. Eu já quase perdi um concurso uma vez, porque eu não conseguia lugar para parar. Eu cheguei na prova, tipo aquele último cara que entrou na prova com o portão, aquele que aparece na televisão, assim, com o portão fechando e tal, quase perdi a prova. Passei até nesse concurso. Bobagem, porque eu não conseguia um lugar para parar o carro. Pois eu já tive que sair correndo para fazer uma prova, porque parei o carro num lugar ruim e furei o pé nesse processo. Saí correndo, porque eu estava de chinelo no dia, né? Então, assim, tive que fazer a prova com o pé machucado. Tava doendo, tava me irritando. Claro, não é um negócio que me matou, mas estava irritando. Claro, e tudo que te desconcentra, te incomoda na prova, claro que tu vai perder questões ali naquela bobagem, né? Claro. Léo, tem diferenças, assim, no estilo de redação entre as bancas ou é mais ou menos a mesma coisa? Então, essa pergunta é muito legal, cara. É o seguinte, a gente tem uma diferença muito grande na forma de correção de uma banca para outra. Tem bancas que dá até para você argumentar que elas não corrigem a prova, que elas te dão uma nota assim meio que aleatória, né? Então, assim, parece que o treinador pegou no dia, jogou as provas pro alto, né? O que caiu na mesa, nota máxima, na cadeira é médio e 0 é o chão. Eu já enfrentei um concurso desse. Pois é. E tem algumas outras bancas, como por exemplo o Sebrasp, que tem uma correção mais criteriosa. Existia a ESAF, que tinha uma correção também muito criteriosa, mas a ESAF, né? Mas a ESAF era meio mãe, né? Na discursiva. Ela dava muita nota alta.
Ela dava, mas ela tinha, né, ali a questão de mostrar para você exatamente onde você errou. Sim. Então, pelo menos tinha essa transparência. Né? Ela tinha essa transparência, mas é exato, né? Que Deus a tenha, não existe mais, então beleza. Então hoje a gente tem um critério mais claro de correção para o Sebrasp. A gente tem um critério mais opaco de todas as bancas para trás. Tem concursos que não te mostram nem o espelho. Ou te dão tua redação e não está marcado o que você errou. Sim. Você não sabe. Sim, isso acontece. Ou você não tem o padrão. Isso acontece bastante. Inclusive, Alexandre, eu acho que é uma coisa importante a galera. Por exemplo, ela está pensando em fazer um determinado concurso, mas tem uma outra prova que é importante no mesmo dia. Pensa na banca. A banca tem que ser um fator decisório. Às vezes tem uma banca que tem mais critério, outra que tem menos critério, uma banca é maior, outra é menor. Né? Então, assim, é uma coisa que é para você refletir. Então, a correção das bancas difere muito nesse sentido. Ou seja, sendo o Sebrasp a banca com mais critérios claros, e aqui critérios claros é uma coisa, ser perfeita é outra, que nenhuma banca é. Ela já errou pra caramba. Ela erra muito, mas ainda assim... Mas acho que assim, quando você tem ali a tríade ali, FCC, FGV e Sebrasp, as maiores mesmo, você espera uma coisa menos ruim. De vez em quando fazem das suas, mas você espera uma banca melhor. As outras aí já começa a complicar a tua vida. Você tem o seguinte, você tem... E mesmo essas três também fazem das suas. Você tem a FGV, ela passou por um processo, na minha visão, de involução na correção da discursiva. A discursiva da Receita Federal foi terrível. Eliminou 40% dos candidatos e não era para fazer aquilo. Acho que foi 40 ou 60. E com pouca clareza nos critérios de correção. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Transparência. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do concurso para a Câmara dos Deputados, analista legislativo, técnica legislativa. Cara, a gente teve uma prova lá que pediu para você falar alguns elementos ali sobre o processo legislativo e você precisava falar, né, quem era legitimado no processo legislativo. E aí tinha, eu não sei, era um ou outro, tá? Tinha lá ou o presidente da República no padrão de resposta, né? Ou era chefe do Poder Executivo. Se você escreveu o diferente, a banca te deu errado. Então, assim... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, lá tinha lei... É aquela coisa, é um professor de português. Lá tinha, para você ter ideia, isso aqui foi muito... Para mim é um delírio performático. O cara botaram lá, tipo... lei de iniciativa dos cidadãos no espelho. Aí, pô, se você botou do povo, você se lascou, entende? Então, assim, a FGV, se você pegasse ela há uns 12 anos atrás, você vê que ela até tentava emular o Sebrasp na correção. Você via ali alguns elementos dentro do edital falando, olha, a pontuação vai sair daqui, acolá, vai ter isso e aquilo outro. Hoje, o edital da FGV, eu falei FCC, né? Mas é FGV, enfim, já tem muito pouca clareza no que você vai ter como critério de correção. Então, é uma banca que você precisa fazer como todas as outras bancas, colocar o máximo possível de repertório, escrever o texto mais claro, com a letra melhor e o português mais correto, para você conseguir, né, ter uma chance de ter uma nota boa. É claro, essas barberagens aí do cidadão, o povo, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, etc. Isso pode acontecer, você vai tentar recuperar com recursos, às vezes vai, às vezes não vai, mas enfim, está todo mundo sujeito. FCC tem uma correção, na minha visão, dá para entender a correção dos textos abertos e para os textos fechados ela tem uma correção bem corretinha, tá? Que são os textos de AFO, administrativo, constitucional, etc. Agora, dos textos abertos, cara, eu acho que o problema da FCC não está na correção. A FCC tem uma especificidade muito grande nessa cobrança desses textos abertos. Ela coloca textos filosóficos, ela faz um texto motivador muito difícil, né? Pega ali uma poesia, algo nesse sentido, e aí fica às vezes até difícil entender sobre o que é para falar. Então, assim, esse estudo para a FCC dos textos abertos tem que ser um estudo muito específico e esse exige que o camarada seja culto. Não tem como. Mas isso é a especificidade da FCC. Isso é um pré-requisito que o cara tem que ter e que é difícil de estudar. Se você... você sabe disso, eu dou aula de peça técnica bastante aqui para o GRAN, né? Para normalmente controle, mas para área fiscal quando aparece. Cara... Não existe nenhuma peça técnica em concurso que seja mais difícil, na minha humilde opinião, do que esse tipo de texto da FCC, do que o texto aberto, que é o que o cara cobra lá para o técnico judiciário. Esses textos são muito difíceis, muito difíceis. E tu não sabe nem o que ele está pedindo. Exatamente. Se o pessoal assistir às salas, às minhas aulas e tal, eu até coloco, né, digamos assim, um certo método na loucura para o pessoal entender. Então, assim, eu fiz algumas faixas de pontuação para explicar para o pessoal mais ou menos como eles corrigem a prova. Mas é uma especificidade
deve ser C, e nesse sentido a galera tem que ser realmente muito culta, porque assim, ele vai querer que você cite argumento de autoridade, vai querer que você fale de um filósofo, de um doutrinador, ele vai querer que você traga lá, né, pensamentos. Então, assim, é uma discussão difícil, cara. Difícil. Eu me ferraria nessa aí. Eu também. Isso não é um repertório que eu tenho, não. Não, isso aí já li muito na vida, mas não essa parte, essas coisas eu não entendo, não. E pra mim, assim, tem gente que tem facilidade com isso, mas pra mim é o terror. Esse tipo de discursivo é o terror. Pra mim seria também. Eu fiz uma prova, muita gente nem era nascida, em 93, para fiscal do estado de Minas. Uhum. Essa que o portão fechou quase na minha cara, ali, eu fui o último a entrar. Eu me lembro que, assim, na época tinha uma dúvida em direito tributário, que metade da doutrina falava uma coisa, metade da doutrina falava outra coisa. Até que faz uns anos mudaram a lei complementar e pacificaram o entendimento que cada um pensava uma coisa. E o maior defensor da doutrina A foi o cara que fez a prova. Aí ele só de sacanagem, a questão de direito tributário era prazo de decadência. Ele perguntou lá, e aí, A ou B? Se você escrevesse A, que era a posição dele, e botasse uma receita de bolo, ele te dava a pontuação máxima. Se você escrevesse B, e escrevesse a melhor resposta do planeta, ele riscava, era um 0. Ele fez da prova uma campanha da opinião dele, claramente. E, cara, e você nem sabia o que era, porque na época que você estudava até tributário, o professor falava, olha, eu não sei o que falar disso aqui, porque metade fala A, metade fala B. Reza. Mas ninguém esperava que a questão discursiva fosse aquilo. Eu, pra minha sorte, eu botei, sei lá, A. Você foi no caminho dele. Ele me deu total e eu passei. Um grande amigo meu chutou o B, zerou, e porque ele não fez o mínimo naquela questão, ficou eliminado. Foi um absurdo. A gente entrou na justiça, nunca ganharam, perderam. Mas eu acho que hoje em dia acontece menos essas maluquices do que antes, né? Cara, mas mesmo assim ainda tem, né? Tem maluquices. Tem muita arbitrariedade ainda em prova discursiva. A própria prova do TCU 2021, que teve uma quantidade enorme de TI, que era um TI, na minha visão, desarrazoado para uma pessoa que não é da área. Não, bem desproporcional. Totalmente. Então, uma questão discursiva bizarra. Pois é. Que não era para a área de TI, era para a área do auditor geral. Pois é, então assim, acaba acontecendo de ter sim esse tipo de problema, mas aí é o que eu disse no início daqui da nossa conversa, né? Ou seja, tá naquele bolo de risco, né? Ou seja, você tá enfim, pode acontecer. Concurso não é uma coisa que você pode prever totalmente o seu desempenho, né? Porque muita coisa pode acontecer. Muita. Você tem que estudar pra caramba, se preparar e tal, dar o seu máximo na prova, mas saiba que pode acontecer alguma maluquice que não tem a ver com culpa sua, e acabou, cara. E acabou, você tá fora daquele concurso. Por isso tem aquela frase assim de, tem gente que não concorda, eu concordo em empate, assim, você não escolhe o concurso que te escolhe. Às vezes a prova vem com o teu nome escrito. Às vezes vem uma prova direcionada, por exemplo, eu já vi, por exemplo, concurso que eu me dei bem, havia um concurso, sei lá, você estuda lá, tem lá o programa, exatas, direito, contabilidade, por aí vai. Aí vem uma prova dificílima em exatas, que era minha praia, e uma prova fácil em direito, que já não era minha praia. Ou seja, minha nota é lá para cima, porque eu me dava bem em exatas e a galera não. E em direito, o meu feijão com arroz batia com a galera que sabia mais. Se a prova tivesse sido o contrário, eu não teria passado. Então, assim, e é uma coisa, estuda tudo, saiba tudo. Não, ninguém. Só um 0,1 e olha lá. Não é assim. Você tem aqueles ramos assim que você vai melhor e aqueles que você vai meio que rezando, seja qual for a prova. Então, muitas vezes, assim, estuda o máximo que você conseguir e tal. E aquela ideia também de... É muito difícil você estudar para um concurso que não tem parecidos. É porque você só tem um tiro. Só tem um tiro para você dar. Sim. E a vantagem é você estudar para uma área que você tem mais chance. Se der uma zebra aqui, outra ali, você tem mais concursos para você fazer parecidos, né? Sim. Por isso que é importante você refletir sobre a área, né, de concurso que está fazendo e ver se ela tem muitas oportunidades ou não. Então acho que isso é legal para a galera, né, quando está pensando para onde estudar, qual é a formação que ela tem, se a formação permite uma reserva de vaga com contabilidade, como a gente comentou aqui, né, e próprio direito, ou se não, se você tem que cair na vala comum e fazer o seu concurso. Uma outra coisa que eu acho que é importante também, já que a gente foi para esse lado, uma leve digressão aqui, é a seguinte: existem alguns concursos que são altamente especializados. Altamente especializados. Como, por exemplo, o cara quer fazer um concurso de consultor da área de meio ambiente. Então, assim, esse tipo de concurso... Não é para você. É para quem é especializado na área. Exatamente. E aí, às vezes acontece o seguinte, da pessoa passar num concurso como esse, só que ela não fez todo aquele trabalho, passou por aquela via crucis toda que o concurseiro da área geral passa. E aí essa pessoa, só estou usando o consultor como um exemplo, tá? Mas enfim,
Aí essa pessoa vira e fala, estudei 3 meses para passar no concurso. Velho, essa pessoa tem anos de estudo em meio ambiente. O cara tem doutorado em meio ambiente. Pois é. Então, assim, a gente precisa analisar as coisas como elas são. Então, você está fazendo um concurso de, entre aspas, vala comum, beleza, você vai estudar pra cacete, você vai competir com muita gente, você vai ter que fazer uma volta perfeita na hora da prova, o mais próximo de perfeito possível, vai ser difícil, vai ser arrastado, vai mexer com a tua autoestima, mas no final do dia vale a pena. Sim, aqueles concursos, para mim, dos mais difíceis que existem, é o teu exemplo, de consultor de Senado e da Câmara de uma área específica com uma vaga. Quem passa é professor daquilo. Porque é uma remuneração altíssima. Sim. A galera que já é bom em alguma coisa e vai lá, vou fazer, igual nós temos aqui professores no GRAM, uma vaga para tributário de consultor da Câmara ou do Senado, sei lá, uma vaga para consultor de tributário. Sim. O cara é professor, tem mestrado, doutorado, por isso que ele é professor do GRAM, é um cara que já está muito na frente dos outros. Como é que você compete? Tem um outro elemento aí, né, cara, que é o seguinte, normalmente quem passa para esse tipo de concurso já é concursado. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu falo para os alunos. Eu falo, gente, presta atenção numa coisa. Você está competindo, muitas vezes, em determinado concurso, com uma pessoa que já tem um cargo público e que, se ela falhar naquela prova, segunda-feira ela está trabalhando e o salário está na conta. Ela faz a prova, não tem pressão. Ou com uma pressão menor. Bem menor. Então, assim, isso também faz diferença. Então, eu acho que as coisas têm que ser comparadas dentro dos seus devidos pacotes, né? Vamos colocar assim, tá, beleza, como funciona a área administrativa? Assim, como funciona a área de controle? Assado. Então é importante a gente ter essa clareza, né? Até porque a galera cria muito mito em cima de concurso e tal, então acho que é importante você fazer esse processo todo analítico antes de você se jogar de cabeça. Aqui você chegou a falar até de dar aula discursiva aqui no GRAM e tal. Você tem um projeto lá que são as salas particulares. Explica como é que é o funcionamento delas, porque é engraçado para não dizer triste, muito aluno do GRAM não sabe que tem as salas particulares. Pois é, cara. É uma loucura isso. Eu falo, caramba, você tá perdendo um troço bom pra caramba. É engraçado, porque assim, a gente criou as salas particulares como um piloto de tentar emular uma sala presencial para os alunos. Então, assim, seria aquele aluno que é assinante de fato, ele vai entrar... boa essa ressalva. Tem que ser assinante. Tem que ser assinante. Aquele aluno que compra um curso isolado não tem. Tem o assinante. Exatamente. Beleza. O assinante, qualquer assinatura, pode ser social, assinante. O cara tá dentro do ecossistema do GRAM, ele tem acesso. Tá. Então, o que acontece? A gente começou, né, com um piloto fazendo uma sala de discursiva, né? O pessoal, eu nem lembro agora o nome do programa que a gente usava, era uma espécie de um Google Meet lá. Inicialmente, eu realmente não lembro o nome do programa, mas enfim. Aí as pessoas entram nessa sala e a gente tem algumas dinâmicas, né, nessas salas que eu, pelo menos, estou capitaneando. Então, a gente tem salas basicamente de correção. Então, o que acontece? Eu notei, Alexandre, que correção é uma coisa que até o Anderson, nosso coordenador de controle aqui, professor de AFO, ele fala bastante, né, que correção é um serviço gourmet, né, dentro do mundo dos concursos. Então, uma coisa que as pessoas, muitas vezes elas entram no ecossistema do GRAM, elas imaginam que elas automaticamente têm direito à correção porque elas estão com assinatura ilimitada. Isso não é verdade. Não, nem mentoria. Nem mentoria. Uhum. Né? Então, que são as partes gourmets. Exatamente. Uhum. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa, muitas vezes, ela manda mensagem para mim no fórum, que não é uma dúvida. Ela manda assim, posso mandar um texto para você para corrigir? Aí eu falo, não está incluso na assinatura. Beleza. Então, o que acontece? Vendo que tinha, né, essa demanda por correção e que é algo que a gente pode fazer sem adentrar ao projeto específico de correções do GRAM, a gente fez as salas. Então, dentro das salas, com uma formulação de listas, nós conseguimos fazer correção de quem está no dia na sala. Então, por exemplo, o cara entrou no dia 1º de agosto, vamos colocar assim, por exemplo, só a título de exemplo. O cara entrou no dia 1º de agosto. Tem uma lista já rolando. Pessoas já enviaram o texto. Esse cara vai ter que esperar até a lista acabar para entrar na outra. É porque você corrige algumas ao vivo, é isso? Eu corrijo todas ao vivo. Todas. Todas que te mandarem? Todas das pessoas que estavam no dia específico quando a lista foi liberada. Então, se você entrar no meio de uma lista, ou seja, a lista está correndo. E essa lista rola onde? Rola na sala. Na sala, mas aí como que o aluno faz para te mandar uma redação? Pois ele vai entrar na sala, aí ele pode entrar em 2 momentos. Tá? Ou seja, o normal é que ele entre com uma lista já rolando. Então ele vai ter que esperar até a lista seguinte aparecer. E aí eu convido todos a ficarem na sala, e muita gente fica, porque assim, uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo é que a galera aprende muito também com as correções dos outros. Porque um equívoco que outra pessoa cometeu pode ser o seu equívoco.
né? Então, assim, a pessoa vai assistindo as correções dos outros, quando acabar a lista, aí ela bota o nome na lista seguinte. Então a gente vai fazendo, né, esse sequenciamento. Qual o limite de alunos por sala? Cara, agora a gente está com um sistema bom, né? A gente está com o Google Meet empresarial, né? Ou seja, um Google Meet legal não tem limite não, cara. Às vezes dá 120 pessoas, 130. Varia muito, né? Varia muito. Quanto tempo dura só? Então, eu tenho várias salas ao longo da semana, né? Eu tenho uma sala de controle, que a gente só faz discursiva de controle. Tem um horário fixo? Um horário fixo. Tá. Um horário fixo. A gente tem uma sala de área fiscal, que é só discursiva de área fiscal, que está rolando agora, inclusive. Né? A gente tem são 4, né? Porque são 2 salas de 2 horas, né? Que são de correções discursivas de assuntos múltiplos. Então a gente tem todo esse projeto aí para dar suporte para a galera. Mas uma coisa que eu acho que é importante salientar, Alexandre, para a galera é o seguinte: essas salas, elas são um complemento. Elas não são o curso. Então entrar na sala pensando que você só vai trabalhar na sala sem fazer o curso e vai entender, fica um pouco difícil. E onde está o curso? O curso está na plataforma. Tá, o teu lá. Sim. Como fazer prova discursiva. Você tem lá o curso para o TCU, TCDF, para Cefaz, XYZ e por aí vai. O ideal é que o aluno assista ao curso e depois acompanhe as salas particulares. Perfeito. Agora, alguém que está estudando para a PF, para a Polícia Federal ou para um outro concurso qualquer que, obviamente, vai cair prova discursiva. Ele aproveita bastante também. Ele aproveita não as salas específicas de fiscal e controle, ele aproveita na sala geral. Porque tem a sala particular que é geralzona, geral, né? Que é uma que são 4 horários, né, ao longo da semana. Caramba, é uma grande lambuja, como diria antigamente. É uma grande lambuja discursiva. Uma grande lambuja de pegar ali, porque é o que você falou, quando pega a correção de alguém, né, você aprende pra caramba com aquilo ali. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente tem pessoas que a gente vê evoluindo lá, porque a pessoa vai participando da sala, né? Então ela participa de 1, 2, 3 listas, e você começa a perceber que ela está evoluindo tremendamente, né? E assim, eu noto também que os alunos, eles passam a se conhecer, viram amigos, e inclusive eles se apoiam bastante. Então, isso é um processo muito interessante, porque às vezes, sei lá, uma pessoa escreveu uma discursiva fantástica sobre determinado assunto, e aí a pessoa fala, disponibiliza. Eu falei, a discussão não é minha não, é dele, é dela. Então assim, aí eles perguntam, pô, fulano, passa pra gente? Passa, tá aqui e tal. Então assim, viram uma relação ali de amizade, de apoio, né, também, além do aprendizado conjunto, que é bem bacana. Falando agora de recurso da discursiva. Saiu a nota lá, o aluno não concordou com a nota, ou até concordou mais ou menos, mas quer ganhar um pouquinho a mais, né? Sim. Você já viu alguma vez a nota diminuir? Então, cara, esse assunto é muito legal, né? Porque assim, eu sempre falo pro pessoal que me contrata para fazer recurso, sempre falo o seguinte, a banca, ela pode diminuir a sua nota, mas ela normalmente não faz porque ela tem que te dar contraditório, ampla defesa e motivação, bem como, né, para fazer Se ela diminuir. Bem como ela tem que abrir uma nova fase de recurso, ou teria que ser o recurso do recurso, por causa do reformato em pégios. É muito mais fácil para ela manter a nota. Pronto. Exatamente. Então assim, vamos lá. O que acontece? Até a prova de analista legislativo da área de material e patrimônio da Câmara dos Deputados... Qual banca? FGV. Eu não tinha visto nota diminuir. Tá? Então, o que acontece? Existia um mito, que era na prova uma prova qualquer da Polícia Federal, prova já de mais de 10 anos, que tinha uma pessoa que tinha perdido 1/10 na prova, né? Da nota preliminar para a nota definitiva. Só que aí eu fui atrás disso, e que eu descobri que isso aí era uma coisa de planilha mesmo. A pessoa não perdeu nada, foi só um arredondamento ali que a pessoa perdeu. Aí o que a pessoa faz? Pega esse 1/10 e explode isso no limite. Fala, a pessoa estava aprovada no corte e ficou reprovada. Aí começa a criar teria passado se não tivesse feito o recurso. Aí começa a criar fake news, né? Que é um pedaço de realidade, né? Explodido com elementos aí fantasiosos, né? Então assim, o que acontece? No caso, eu sabia disso, tá? Dessa prova da PF. Para falar aqui, deixar claro para a gente estar estudando o pessoal que está nos escutando. Peraí, vamos lá. Essa prova que você falou do patrimônio? Já vou chegar lá. Isso aí era o que eu tinha, né, como informação. Tanto é que eu sempre falo para os alunos e falo até hoje. Se você achar uma prova que a banca diminui, me manda, porque eu quero acompanhar, inclusive, na justiça. Tá. Quero saber o que está acontecendo. Então, beleza. Eu estou dizendo isso para você sobre essa prova da PF, mas eu não estou, evidentemente, considerando todos os concursos do Brasil, porque, tem concursos municipais que é impossível você saber. Cara, só para você ter ideia, tá? Em concurso municipal, eu já tive notícia de pessoa que, para fazer recurso, tinha que ir pessoalmente na banca. A banca dava meia hora para você recorrer na frente do balconista da banca. Você ia no balcão da banca.
Ou seja, isso é um absurdo, mas, enfim, no âmbito municipal, né, ocorre um certo vale-tudo, né? Então, tudo bem. Eu não estou falando de provas de bancas menores, bancas pequenas, eu não estou falando, né, de concurso para merendeira de Cabrobró do Norte, não é isso. Estou falando de bancas maiores, de concursos maiores. Então, era o que tinha para a gente da prova da PF. Anda para frente um pouco no tempo, achamos aí a tal da prova de material e patrimônio da Câmara. Teve uma pessoa que teve a nota diminuída. Eu não acredito que a pessoa teve a nota diminuída em função do recurso. Eu acho que foi algum erro formal da banca. Mas pelo que me contaram, eu não apurei tão próximo assim, essa pessoa, dona dessa nota, não teve muito interesse em ir para trás porque já estava eliminada. Mesmo com a nota maior, já não estava dentro. Já não estava com possibilidade real de ser nomeação, estava eliminada, então tá tudo bem. Vamos lá, de milhões de provas que você já viu, você nunca viu diminuir. Eu nunca vi diminuir, de recursos que eu fiz, eu nunca vi diminuir. O padrão é manter. O padrão é manter. E quais são as piores bancas para revisar a nota? FCC, sem sombra de dúvida. FCC é difícil revisar? Dificílimo. Dificílimo. A FCC é chata. Chata mesmo. A FGV... Mantém até o último fio ali. Não tá nem aí. Sobretudo nos textos, né, sobre questões filosóficas, cara, é muito difícil revisar aquele tipo de nota. Muito difícil. Já a FGV, ela revisa a nota sim, não sempre, mas revisa a nota sim. Só que... A FGV revisou um tanto agora na Cefaz Rio. Saiu faz pouco tempo. A FGV revisa, né, mas assim... não tem um padrão de revisão, do tipo assim, nossa, ela sempre revisa ou ela nunca revisa. Uhum. Depende muito do concurso, depende, né, de como que está a situação interna da banca, a gente não tem noção, né, talvez do contato da banca, comissão organizadora de concurso. Então, assim, ela revisa. Muitas revisões não tem pé nem cabeça, porque assim, muitas revisões são muito aquém do que você está pedindo ou da lógica que está posta ali no espelho de correção deles. E o Sebrasp, né, ele tem, né, é uma banca que, de modo geral, revisa. Claro, tem os momentos o gerente ficou louco. Tem. Uhum. Por exemplo, a prova do TSE, né, o unificado aí eleitoral. Cara, foram revisões gigantescas de nota. Então, assim, eu vi muita prova, fiz muito recurso para essa prova. Teve gente que foi me agradecer. Cara, ganhei, sei lá, 1 bilhão de pontos aqui, passei para a nota máxima. Eu fico feliz pelo ser humano. Mas até tu olha e fala assim, eu não daria essa nota toda não. Pensando em processo de concurso, eu acho que não está certo. Mas pelo ser humano eu fico feliz. Então eu tento também, né, separar essas dimensões. Às vezes a pessoa não pediu revisão, não teve dinheiro para pagar alguém para ajudar a revisar, ou não quis e tal, e a banca deu um monte de ponto para a galera também. Sim. Isso mas é aquele negócio, né, aquela frase do direito, né, o direito não socorre os inertes, uma coisa assim. Os que dormem, né? Os que dormem, então pois não tem jeito. Não, recorrer é uma necessidade. Recorrer é parte da avaliação. E o que não fazer num recurso? Cara, não fazer no recurso é basicamente você pensar que recorrer significa banana na feira. Porque uma coisa é a seguinte, sempre entrar com recurso, ok. Mas um recurso de algum item que claramente você falou uma batatada gigante, você falou uma bobagem enorme, talvez não seja útil recorrer daquele item quando você tem um item no qual você tem mais razão. Você queima teu filme. Você entra no subjetivo. Exatamente. Você pode enfraquecer um bom recurso para um bom item com um item que você fez muito mal e você entrou na barganha, né, irrestrita da banana na feira. Léo, voltando lá no seu cargo, tá? De auditor do TCDF. Quais são os benefícios, assim, o que tem fora a remuneração pelo TCDF? Cara, ali quase 2 meses de férias por ano, né? Tem aquele recesso, né? A gente tem um recesso, a gente tem, evidentemente, as férias. São 35 horas semanais, igual ao TCU? São 35 horas, né? E, cara, o ambiente de trabalho que é absolutamente fantástico. Mas tem, assim, a parte de saúde, creche, essas coisas? Não? Então, não é a estrutura do TCU, né? O TCU é gigantesco, tem creche, tem essas coisas todas. É muito mais gente, né, também. Muito mais gente, ou algo muito mais rico também, então tem essas vantagens todas. Mas no TCDF a gente tem ali, né, um lugar para fazer exercício físico lá dentro, tem várias aulas de diversos esportes ali, de diversas modalidades e, enfim. Tem auxílio para se você quiser fazer uma pós, um mestrado da vida? Tem. Eles ajudam nesse sentido? Ajudam. Se for coerente, sempre está abrindo alguma coisa lá, né? Ou seja, sempre está abrindo a possibilidade de fazer uma pós. Inclusive, eu tenho vários colegas agora se formando no mestrado, que foi feito junto com o NB e o TCDF, então o pessoal está se formando lá como mestre em controle externo, né, e tal. Então, assim, sim, você tem esse tipo de... E foi gratuito para o pessoal? Cara, eu não sei se foi gratuito, mas se não foi gratuito, foi muito barato.
Tá. Então, assim, suporte para estudar tem plenamente. Então, assim, é uma casa muito boa, Alexandre. Uma casa muito boa para se estar. Né? Geralmente, esses tribunais de contas são lugares muito bons de ambiente de trabalho, de benefício e tudo. Sem dúvida. Uma coisa que eu acho que é interessante no Tribunal de Contas é o seguinte: como você está numa casa autônoma, o teu contato com a alta administração é mais fácil do que você está no executivo, onde você tem, né, o chefe do poder executivo que está super distante de onde você está. Então, você consegue conversar questões de carreira, melhorias. Não estou falando só de remuneração, não, tá? Melhorias de modo geral. Então isso faz com que a casa... Uma sala quente que o ar-condicionado está quebrado. Então, é uma coisa que no executivo tu tá ferrado para tu conseguir chegar até alguém. Exato. Então são casas que, de modo geral, tratam bem os seus servidores. Então isso é uma coisa que é muito boa no Tribunal de Contas, né? Então eu acho que é um lugar que vale a pena estudar. Eu não acho que tenha propriamente Tribunal de Contas ruim no Brasil. Eu acho que todos eles são bons. Claro, vai ter um que paga mais, outro que paga menos, um que o inicial é muito elevado, como por exemplo o TCE Pernambuco, né? Ou seja, outros que têm lá uma carreira muito ligeira, como por exemplo o TCU, outros que, né, chegam no teto, outros que não chegam, mas chegam próximo. Então, enfim, são todos lugares muito bons para se trabalhar de modo geral, e são casas assim onde você está na posição, e você sabe como fiscal, né? Fiscal, falando aqui em sentido largo, né? Cara, o trabalho do fiscal é apontar os erros dos outros, né? Então, assim, você dificilmente tem a coisa apontada para você. O que é bom, né? O que é uma paz. Apontar o dedo é fácil, né? São vários concursos de Tribunal de Contas. Sim. A gente até está em 2025 com alguns surgindo por aí. Sim. Mais estaduais, tem municipal também. E é uma área boa de ser estudada. São cargos tops, agora são difíceis. É uma área das mais difíceis. É o que eu falo assim, regra geral no mundo dos concursos. Quanto mais paga, mais difícil é. Mas é uma boa área para ser estudada, porque cai naquilo que a gente falou de... não é um concurso que é um tiro único. São vários concursos parecidos. Não. Você tem um TCE daqui, um TCE dali, e às vezes até aparece uma CGE, tem CGE São Paulo, abrindo, até criando o cargo lá. Sim. Que aí você tem vários concursos parecidos para você fazer. Realmente é uma boa área. E assim, aquele principalmente para quem já tem um colchão financeiro. Pois é. E tem uma coisa que é a seguinte, né? Quando você estuda para um Tribunal de Contas ou para uma controladoria, a área de controle, né, de modo geral, você está aprendendo uma espinha dorsal de conhecimentos muito elevada. Então, quem dá um tiro na área de controle consegue fazer concurso administrativo. Dá para de vez em quando olhar para o lado. Dá para olhar para o lado. Então, assim, é um concurso que te dá essa possibilidade. Você fala assim, cara, eu estou estudando com tanta profundidade os conteúdos aqui que eu posso pegar aqui um analista administrativo. Aí eu estou falando administrativo, mesmo judiciário, área administrativa, enfim, já conversou sobre isso. Mas é possibilidade de você, né, ir para cá e para lá, não ficar restrito aos tribunais de contas. Porém, cara, pelo que eu acompanho desde que eu entrei para o GRAN, né, cara, a área de controle nunca deixou a galera de barriga vazia. Nunca. Nunca. Nem na pandemia, porque tinha concurso aberto que ficou travado. Então, assim, se você estudar para a área de controle e você tiver uma certa disposição para viajar, cara, você vai ter prova o tempo todo. O tempo todo. E sempre bons cargos. Sempre bons cargos. Eu acho que a única coisa que nesse sentido não supera é quando a gente teve, né, acho que há uns 5, 6 anos atrás, pré-pandemia, né, a gente teve muito concurso de físico municipal abrindo. Eu lembro que era um monte, que era uma pancada. Agora eu não sei exatamente como é que tá. Muitos muito bons, mas assim, município muito pequeno, mas todo mundo abrindo. Né? Agora, realmente, cara, nunca teve momentos em que a gente ficou, sabe, grandes períodos sem um concurso de controle legal para fazer. É porque o pessoal pensa muito no TCU, que realmente é muito difícil e tal, acho que é o topo, né, dos concursos da área de controle. É o mais famoso, né? O mais famoso. Tá igual a área fiscal, tu pensa na Receita Federal. Sim. Muito famoso. Mas olha para os TCEs, tem vezes quando os TCMs também. Cara, tem muito Tribunal de Contas que paga melhor que o TCU, né? Então, assim, se for só nesse parâmetro de remuneração, você não encontra. A gente tem um professor aqui de exatas, amigo meu, o Thiago Cardoso, que ele entrou no último concurso de auditor do Tribunal de Pernambuco, que você falou, que é muito bom de remuneração. Remuneração inicial. Ele me falou a remuneração inicial dele, eu falei, rapaz, fora benefício, outras coisas. O cara já tá, não sei se no teto, mas ele já tá com uma remuneração muito alta e nem nasceu o dente, nem nasceu o cabelo, né? Ainda tá falando do Gudadá lá dentro. Entrou e já tá ganhando bem, né? Já tá bem. Léo, acho que foi de muita valia aqui, muita dica até de discursiva. Tem mais alguma coisa de falar de discursiva, pessoal, ou deu para dar uma esgotada aí? Não, estamos esgotados, na minha opinião. Acho que a galera tem que sentar e estudar. O seu curso, as salas particulares e praticar. Praticar. É o que você falou, habilidade, é praticar. Você não vai aprender a dirigir sem entrar no carro. Mesmo se a pessoa não gostar das minhas aulas, tá tudo bem, assiste outro professor, mas pratica. Pelo amor de Deus, pratica, é isso.
Você sempre foi muito elogiado aqui. Eu não te conhecia antes de entrar no GRAN. Obrigado. E temos até um dos entrevistados aqui, um dos primeiros, o Marquinhos, o Marcos Lino, ele uma vez falou para mim, ele falou, olha, eu gastei muito dinheiro fazendo curso discursivo aqui em São Paulo. Ele passou pro Senado, está no Senado. Uhum. Inclusive falou de vários profissionais famosos. Ele falou, o melhor de todos foi o Léo. E eu tinha de graça dentro da assinatura. E eu pagando a maior grana por fora. Fico feliz pelo elogio. Foi legal. Não sei se eu mereço, mas fico feliz. Foi. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Qual o seu recado para os concurseiros, Léo? Cara, meu recado para a galera é o seguinte. Gente, estudem. Vale a pena demais, tá? Concurso público, de fato, não é um lugar para você assumir uma certa preguiça, uma certa moleza no processo de estudo. É algo difícil, é algo arrastado, é algo que mexe com a ansiedade, porém, é algo que vale demais a pena. Você resolve sua vida, né, Alexandre? Você resolve sua vida com uma prova. Então, num dia. É claro que o dia, no dia D. Pois é, então assim, eu acho Investe um tempo que dá certo. Exatamente, eu acho que vale muito a pena, sabe? A gente tem uma situação de país que cada vez mais está difícil você se posicionar na iniciativa privada, né? Isso visto aí pelos indicadores econômicos que a gente tem, por aí vai. Então, assim, eu acho que concurso público ainda é uma forma muito boa de você ter uma estabilidade e uma remuneração justa, né? Então, assim, eu penso dessa maneira. Eu acho que concurso público é um caminho. Tem uma outra coisa também, cara, que eu acho que é importante, que muita gente acaba falando, eu vejo a galera mais nova, dizendo o seguinte, eu não quero fazer um concurso público porque isso vai me impedir de fazer outra coisa por fora. Calma. Você pode, né, fazer o seu canal de YouTube, você pode ser streamer, você pode ser o que você quiser, né, pode, né, enfim. Um monte de coisa você pode fazer, um monte de coisa não. Exatamente. Então, assim, você não fica completamente limitado pelo concurso, né? Então, assim, eu acho que concurso público é muito interessante para você garantir, digamos assim, o leite das crianças. Se quiser um pouco mais de grana da pinga, você vai buscar fora. Mas pelo menos você tem o seu garantido. Sim, se você gosta de alguma coisa, muitas vezes você pode exercer aquilo ali mais como um hobby e se tiver até uma remuneração por aquilo, melhor, mas os seus boletos estão pagos com o seu cargo. E é muito bom você fazer alguma coisa que você gosta. Eu adoro ser professor. A única coisa que eu sempre gostei na minha vida, de fato, é dar aula. Certo. Subir num palco para uma palestra, que eu já não faço há anos, para mim sempre foi o auge da minha vida, subir um palco para uma palestra, ou dar uma aula, ou fazer uma live, ou gravar um podcast. É isso aqui que eu gosto. Se amanhã eu parar, e eu sou um dos mais velhos aí no mundo dos concursos, se amanhã eu parar, meus boletos estão pagos pelo meu salário de fiscal. Sim. Estão pagos. Entendeu? Sim. Claro que aqui eu ganho um jabazinho a mais. Certo. Mas eu não tenho aquele estresse assim, amanhã eu brigo com o Gabriel briga comigo, tchau do GRAN e ferrou. Como é que eu pago as contas? Eu tô lá com meus boletos pagos. Sim, cara... Vou diminuir alguns. Sim, são escolhas que eu acho que são importantes, porque, cara, são diversos outros países que têm serviço público, mas que você não adentra o serviço público dessa maneira, e às vezes... Acho que concurso público mesmo praticamente é só no Brasil, cara. Tem nas Filipinas. Acho que a Argentina tem também. A Argentina eu não sei. Filipina eu sei. Eu fui a Portugal de férias no Congresso Luso-Brasileiro de Tributação. Tem todo ano. Um ano é no Brasil, outro ano é em Portugal. Só que estão falantes de língua portuguesa. E eu fiquei no jantar conversando com um fiscal de Moçambique. Aí eu, curioso, né? Eu fiquei perguntando para ele como é que é ser fiscal lá e tal. Ele foi falando que é um concurso público, foi explicando. Eu falei, legal, pô, Moçambique. Então, se eu for naturalizado moçambicano, mas não. Mas vamos lá. Léo, obrigado aí pela live. Obrigado pelo convite, Alexandre. Deixa eu fazer uma pergunta final aqui. Claro. Após tanto tempo estudando lá e tal, alguma vez você se arrependeu? Nunca. Eu tô para ver alguém responder que sim. Não, nunca. Eu gostaria até de ter, talvez, estudado mais cedo, né? Mas a vida é como é, né? Não como a gente gostaria. No final deu certo. Léo, obrigado. Falou, meu irmão. Parabéns obrigado pelo trabalho. Tamo junto. Parabéns para você pelo teu trabalho. Obrigado pelo convite. Obrigado. Você que assistiu aqui ao nosso GRANcast, muito obrigado. Deem like no vídeo. Se você acreditar que esse vídeo é importante para alguém que vai enfrentar provas discursivas ou até pela trajetória do Léo também, por favor, compartilhe. Siga aqui o YouTube do GRAN e você já sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, um novo episódio aqui conversando com algum profissional do mundo dos concursos públicos. Hoje o privilégio foi falar aqui com o Léo. Um grande abraço e até a próxima segunda.